eu sou a Vitória da Arroba Marketing Digital e hoje eu estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arroba nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram DS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan e hoje um episódio muito especial. Estamos comemorando 150 episódios. Poxa, muito obrigado a todo mundo que já está inscrito aqui no canal, para você também que já segue a gente no arroba No Ar com Hamilton. Muito obrigado a todos os nossos parceiros, patrocinadores, toda a família Filmix. Você que já esteve com a gente aqui participando desse podcast, para você que faz parte dessa história, muito obrigado de coração, que Deus possa abençoar a cada um de vocês, tá? Antes da gente apresentar aqui o nosso convidado, e hoje nós temos prêmios, tem um monte de coisa bacana, já peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like para você poder estar acompanhando mais um episódio hoje, esse episódio muito especial, comemorando 150. Quero agradecer a Arroba Marketing Digital, para você que ainda está em dúvida se realmente o marketing digital funciona, entre em contato com a Arroba. Gente, é incrível, o trabalho que as meninas fazem é sensacional, tem resultado absoluto, comprovado, e para você fazer aquele gerenciamento das suas redes sociais, aquela captação de áudio, vídeo e com certeza fazer o seu produto vender mais, é com a Arroba Marketing Digital. Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. O Fernandão tem um Instagram sempre atualizado, é o arroba Fernandão Bebidas, por lá você encontra tudo que você quiser, QR Code na tela também para você entrar em contato. Agradecer a Montana Automóveis, cara, a loja tá ficando cada vez mais linda, o Marcelão preparando aí muita coisa bacana, e na Montana você sabe, né? Você pode comprar, pode vender o seu veículo e ainda tem veículos seminovos com até 2 anos de garantia. Só a Montana tem isso para você. Clica no QR Code aí e já vai ser direcionado. E depois que você comprar o seu carro, você tem que cuidar bem dele. Então vai lá no Sanso Estúdio Automotivo. Cara, o Sanso é a estética automotiva, uma das mais premiadas do Brasil, e cuida do seu carro como se fosse deles. PPF, lá você vai ter a vitrificação, polimento, tudo que você precisa para deixar o seu carro no capricho. Sanso Estúdio Automotivo. Falando também do Paulo Botura, cara, o Instituto Botura é o instituto mais completo de odontologia que existe em Rio Preto, quiçá no estado de São Paulo. O que há de mais tecnologia possível você encontra no Instituto Botura. Você vai fazer os seus implantes, vai fazer o seu alinhamento do seu dente, extração, o que você precisar. Cuidar da sua saúde bucal com o Dr. Paulo Botura e todo o seu instituto junto com a gente por aqui. A Tiflow, a marca que veste os artistas, junto com a gente, mais uma temporada aí. Muito obrigado a Tiflow, grande Luan, toda a parceria, galera sempre atenciosa demais. E a Tiflow, você sabe, tem o cupom NOAR10 no site, onde você tem 10% de desconto no site inteiro da Tiflow. A Bela Capri, daqui a pouquinho a gente vai estar recebendo pizzas saborosas aqui da Bela Capri. Já baixou o aplicativo da Bela Capri? Ainda não? Com ele é muito mais fácil para você pedir a sua pizza, e em Rio Preto, aqui na região, entrega grátis para você que tem aí a Bela Capri. Rapidinho você pede e chega, tá bom? Fauzi Caram Buffet. Cara, no Fauzi Caram você sabe o sonho, né, de ter aquela festa
dos seus sonhos, o aniversário de 15 anos da sua filha, o seu casamento, a sua comemoração, a sua confraternização, é no Fauzi Caram. Lá você sabe que tem tudo que você precisa para realizar com certeza um verdadeiro espetáculo, tá? Desde cardápio, decoração e tudo mais. Fauzi Caram, assinatura da festa completa. A Chimana Imóveis, os melhores imóveis nas melhores localidades, alto padrão, você encontra na Chimana Imóveis, aqui em São José do Rio Preto. Vem com a gente que com certeza você vai encontrar o seu próximo lar, sua próxima casa, o seu próximo apartamento com a Chimana Imóveis. E hoje nós vamos fazer o sorteio, tá? No final, de uma tatuagem no valor de R$300 do Evandro Tatu. Como que você faz para você participar? A galera que estiver no chat, é só colocar aí no ar 15 anos, tá? No ar 15 anos, no ar 150, já ia falar 15 anos, nem 3 anos. No ar 150, você vai ter aí, tá concorrendo a tatuagem no final aqui do nosso podcast, beleza? É o seguinte, esse cara é um fenômeno nas redes sociais, canta muito, muita gente já conhecia o trabalho dele como cantor e ultimamente o pessoal tem viralizado, né? Os vídeos dele têm viralizado, milhões de pessoas têm acompanhado. Tem a música do Barretão que fez o maior sucesso esse ano e principalmente no que diz respeito àquela comédia, aquela sátira, aqueles memes engraçados pelas redes sociais. Depois de quase 3 anos, depois de quase 150 episódios, conseguimos trazer aqui para poder comemorar com a gente nesse podcast de hoje. Com vocês, Wesley Matos. Seja bem-vindo, meu irmão. Rapaz, o prazer é meu, hein? Até que enfim deu certo. Rapaz do céu. Parabéns, viu, pelos 150 programas. Obrigado, meu irmão. Falei pra você aqui no Bastidores, que eu já tinha insistido já. Bom, Sim. você é uma pessoa talentosa pra caramba. Eu tenho um HD de não sei quantos teras você tem nessa cabeça sua aí. Cara, parabéns pelo seu trabalho. E você sabe que todo episódio que a gente faz aqui, quando a gente traz alguma dupla, algum cantor, alguém, o André é prova disso, que depois a gente vai ali e mostra, né? Se você tiver se quiser fazer um DVD, quiser fazer um trabalho, quiser fazer uma captação, a Filmix está por aqui para poder orientar. E eu sempre falo pro André, mostra o DVD do Wesley Matos lá no termo, mostra lá no... Aí o André vai e mostra, o cara fala, nossa, cara, que legal e tal. Toda vez eu sempre falo, mostra do Wesley. Pra mim foi uma honra. Bom, já estamos aqui no estúdio, né? Agradecer aqui, cumprimentar meu parceiro André Cline, a Mary, que fez meus 2 primeiros DVD, foi eles que fizeram. Sim. Meu primeiro DVD foi incrível, nossa. Foi em cima de um pesqueiro, né? Foi uma coisa diferente demais. Ele falou que tem que fazer o terceiro agora. O segundo também, nossa, esquece. Pegou um cenário de dia e depois à noite. A galera pode conferir lá. Mas eu tenho um carinho enorme pra esse casal aí, que eu cobro, assim, vamos lá, vamos fazer uma resenha, fazer um churrasco, mas não adianta, não pega, viu? Só pega se fazer DVD, aí pega eles. É que é o seguinte, o André agora, não sei se você tá sabendo, você acompanha, porque o André vai abrir agora um Insta dele, agora chama Pescando com o André Cline. Porque ele gosta de pescar, né? Agora ganhou. A nossa querida Mary deu um motor para ele das Maia. Agora a próxima aquisição dele é um barco. E agora você vai ver, ninguém segura mais, cara. O Rio Grande é pequeno pro André. Você tá pescando também, Mary? E pescar que nada. Pra fazer isso aqui, né? Meu, obrigado pelo convite, tá? Tamo junto. Tô muito feliz mesmo, muito honrado e queria mandar um beijo pra galera aí que tá me acompanhando, minha família, meus amigos, pessoal de Olímpia, mandar um abraço pra você também. E pessoal de Rio Preto, toda a região aqui. Você já é um cara já conceituado, pra mim é um prazer estar aqui, viu? O prazer é todo meu, cara. E pra você que tá acompanhando aqui, que vai acompanhar ao vivo, né, esse podcast, ou pra galera que vai maratonar durante a semana, a gente sabe que a maioria assiste durante a semana, então show de bola aí. Muito obrigado, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. A gente tem aí, tem episódios com 12, 15 mil e a galera não dá o like. Dá o like aí, se inscreva para poder fortalecer ainda mais aqui o nosso podcast, beleza? Eu gravei um videozinho aqui do Wesley cantando um pouquinho antes da gente entrar no ar pra galera ver. Obviamente você viu que existe uma semelhança ali com o Daniel, da época do João Paulo Daniel, muita gente fala isso também. E antes da gente chegar nesses milhões de views que você está alcançando, eu queria que você contasse para quem está nos assistindo agora, para a galera que não está ligando o nome à pessoa, quem é o Wesley Matos, de onde você vem e principalmente como que foi que começou essa sua veia artística para a música. O Wesley Matos, eu peguei um Matos de alguém, né? Na verdade, que é o Wesley Borges de Camargo. Mas já venho de Olímpia, comecei a cantar ali com a minha mãe, tinha uma dupla sertaneja, minhas irmãs também cantavam. Meu pai nunca foi da música, né? Eu perdi meu pai quando tinha 17 anos, então não teve esse contato ainda. Na verdade, ele nunca me viu cantando, nem sabia que eu ia virar cantor. Nossa. Mas comecei nos churrascos ali,
né, na escola depois. Aí formei minha primeira dupla, que chamava Mário e Joe. O Joe era eu. Ó, Um abraço, um beijo pro meu parceiro, o Mário Vieira, tamo junto, viu? Lá de Olímpia. O segundo parceiro foi o Emiliano. Emiliano era de Guaraci, o famoso Bidão. Ô, Bidão, você tá me ouvindo aí? Um beijo pra você, viu? Obrigado, meu irmão, muita resenha. Eu chegava assim, nos lugares assim, falava assim, ó, como é que chama a dupla? É Wesley e Emiliano. Aí o cara falava assim, o Wesley tá humilhando quem? Não, Wesley e Emiliano. O Bidão, um cara grandão, você fala assim, não, Jojo, tá me tirando. É uma história brava. Aí depois a terceira dupla foi o Wesley e Matheus. O Matheus, um beijo, Matheus, pra Luísa. Veio lá de São Paulo, a gente formou a terceira dupla e rodou bastante na região, principalmente da pessoal de Guaraci ali, onde foi minha escola ali de barzinho. Aí por isso que ficou Wesley Matos, porque ficou tão forte o Wesley Matheus, que eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu tava chegando nos lugares, o pessoal tava esperando o Matheus chegar aí. já era uma dupla. Eu falei, não, é o Wesley Matheus. Eu falei, mas cadê o Matheus? Aí eu mudei pra Matos, Wesley Matos. Foi onde que começou. Aí depois eu falei, rapaz, quer saber? Eu vou seguir sozinho, porque eu acho que eu sou muito difícil. Sabe aquele cara que, tipo assim, eu sou muito perfeccionista, eu gosto de fazer umas coisas assim, eu fico cobrando as pessoas. Às vezes a pessoa, sabe, não é parceria dupla sertaneja, gente, é que nem casamento, sabe? Tem seus atritos, mas você tá com a mulher, você não tem como você pegar e vazar. Né, André Clélio? Não tem como você vazar embora com a mulher. Tipo assim, vou vazar embora, não aguento mais você. Não é assim que funciona. Dupla sertaneja dá certo. Se você não investir muita grana, não tem empresário, dá pra você, né, dar uma ajeitadinha ali. Mas, cara, aí eu pensei, vou seguir sozinho, porque eu sou meio difícil, sou complicado, e deu certo. Já faz um tempinho que eu tô sozinho aí. Eu juntei, na verdade, com a mulher, né? Minha mulher é minha parceira, fica no backstage ali, ajuda, vai na agenda, pegando uma nota ali pra prefeitura, que organiza minha parceira, tudo. me organiza. Show de bola. Ó, e na época, né, quando você... Isso aí a gente tá falando de quantos anos? Com dupla aí, já faz quase 10 anos que eu tô sozinho. 10 anos. Por aí. E Eu quando... tô com 39 anos, né? 39 anos já tem uma estradinha boa aí. Eita, nós estourar logo, pelo amor de Deus. Nossa, o Brotinho Sayedinho, leva eu, pelo amor de Deus, pro Goiás, velho, pro Brasil aí, vai. Ô Wes, na época, quando você tinha dupla, quando você falasse, não, vamos tentar alguma coisa, já tinha alguma composição ou era só cantar o que a galera... Esse era o problema. Quando lançava uma musiquinha, a primeira que eu lancei foi mais cover que a primeira dupla, né? A primeira dupla foi cover, a segunda também, não teve nenhuma música autoral. Na terceira, a gente tentou fazer alguma coisa, a hora que ia soltar alguma coisa, desmanchava a dupla. Entendi. Esse é o problema de dupla sertaneja. Se não for bom, se não tiver uma coisa muito, sei lá, unida ali, é complicado, dupla sertaneja. Então eu dou parabéns pra quem tem sua dupla aí e mantém, porque é complicado. Você vê tanta dupla aí com anos aí, que estão de chororó, né? Quem mais? O Edson Hughes. Os dinossauros aí do sertanejo. Os dinossauros aí. Então tem essas complicações. Mas composição era que com a dupla eu não consegui emplacar nenhuma, Milton. Nenhuma música. A galera que fez dupla, eles continuam na música ainda ou não? Continua, cara. O Mário faz os barzinhos que eu tive. Eu falo dos meus parceiros. O Mário faz os esqueminha dele lá. O Emiliano também, famoso Bidão. O Matheus também, talentoso, um dos melhores segunda voz que eu já vi, músico também. Também tá na música. Todos eles não deixaram a música também, não. Só deixaram eu. Olha, é uma coisa que você falava assim, pô, eu não sei fazer outra coisa, cara. O negócio é cantar, eu quero insistir, eu tô estudando para isso, eu quero desenvolver, uma hora vai dar certo. Ou chega aquele momento que você fala assim, cara, não tá dando certo dupla, não tá dando certo nada, acho que eu vou abandonar extremo e chega outra coisa. Não, nunca passou nessa cabeça, não. Nunca tive um plano B, não. Antes de cantar, eu sempre trabalhei. Trabalhei de servente pedreiro. Eu já fui pintor, trabalhei em Lava Jato, já fiz chapeiro, eu não vou contar as coisas. Tem coisa que eu não posso contar. Já fui barman, já até dancei em boate, mas não boate essas coisas assim, lista. Fiz atrás de umas coisinhas ali, sabe quando você fica você põe um pano assim, fica uma sombra? Fica atrás. Já fiz até esse tipo de trabalho, numa boate, assim, dançando assim. Mas, tipo assim, nada de pesado, assim. Sim. Tudo mesmo pra entretenimento. Aí eu via que o negócio tinha que fazer alguma coisa diferente. Aí foi onde que o primeiro show que eu fiz foi num churrasquinho dos amigos, eles gostaram, eu ainda fazia segunda voz. Mas nunca tive esse negócio de plano B, não. Aí a última empresa que eu trabalhei foi chamava como é que chama? Azul lá, uma empresa. Eu peguei o acerto dela, comprei um violão que na época valia 500 conto o violão. Eu falei assim, rapaz, não vou trabalhar mais pra ninguém, eu vou tentar investir nisso aí. Cara, depois daquele dia lá, nunca mais
me registrei, nunca mais trabalhei pra ninguém. Passei umas dificuldades, não vou mentir pra você não. Tipo assim, você tentava fazer preço barato, tocava por 100, 150, 200. E eu no começo eu não tinha carro, não tinha som, tinha que dividir com o parceiro. E, mano, foi uma luta, velho. Pra falar a verdade, pra chegar até hoje aqui, olha, minha esposa, eu sou casado faz 16, vai pra 17 anos. Ela que viu dali o comecinho mesmo, nossa, ela viu cada pedacinho que é difícil. Então, às vezes a pessoa vê a gente destacando alguma coisa assim, pensa que nasceu do nada. Vixe, mas, é uma cara, história, é uma né? estrada, É hein? uma estrada. Então não teve plano B, viu, amigo? Ó, ou dava certo ou dava certo. Ou dava e agora certo. também não, viu? Aí você vai entrar Sim, na sim. parte dos conteúdos, que é outra história. Ó, a galera que tá acompanhando a gente aqui, não esqueça, tá? Só você, pra você que tá assistindo a gente, pra você participar aqui, é só você se inscrever no canal, rapidamente já libera, você já manda aqui no nosso chat, você coloca lá no ar 150, tá bom? Tá valendo uma tatuagem do Evandro Tatu hoje pelo chat, nós vamos fazer o sorteio no finalzinho aqui. Deixa eu mandar um abraço pro Renan Buca, que tá aqui assistindo a gente. O Evandro Tatu foi o primeiro, eu vou ganhar essa tatu, mas ele vai ganhar a tatu dele mesmo, né? O Arthur tá aqui, ó, bora, um abraço aí para o Wesley, a Larissa Martinez, ou Martinez, né? Todo o sucesso do mundo. O Ademir Moro mandando aqui o Wesley, o melhor cantor de Olímpia. O Renan tá mandando aqui, bora participar da Sexta Beneficente Fala com a Milton. É isso aí. Depois a gente vai falar sobre a nossa campanha aqui também. A Ricelinha dando boa noite. A Amanda aqui, oi Wesley, saudades de você. Amanda Lemos. Beijo, temos aqui a Fabi, cara humilde demais. Amanda Paz. Amanda, um beijo pra você. A nossa querida Amanda, a nossa capitã Amanda, aliás, Capitã Amália, eu falei Amanda, é Amália. Capitã Amália, aqui de São José do Rio Preto, boa noite pra você também. Quem mais aqui? Temos o @Brisa, que honra trabalhar com esse cara. Wesley, você é gigante, parceiro. A Brisa. E a Fabi tá aqui, ó, vou ganhar a tatuagem, hein? O Rodrigo Bateria tá aqui, abraço Wesley, sou seu fã, um grande abraço, Rodrigão. prazer ter tocado com esse cara aí, valeu. Ó, não esqueça aí a galera que tá aqui assistindo a gente, se inscreva no canal pra você já participar aqui do nosso chat, beleza? E a galera concorrer aos prêmios aqui também. Deixa eu aproveitar aqui e mandar aquele salve pra galera que tá assistindo. Aproveitar aqui, Wesley, que hoje é meio atípico, que a galera já falou assim, ó, o Wesley vai estar lá e tal, vamos trocar uma ideia, vamos mandar alguma coisinha e tal. Eu já queria que você pudesse já pegar esse violão pra gente já começar uma moda aqui, enquanto nós temos aqui o nosso assistente pra caneca. Esse é o cara. Pegar ele, viu? Vamos fazer uma... Você quer fazer as da época que você começou? Quer fazer, pra galera que não sabe, muita gente fala que a voz é muito semelhante com a do Daniel. Fica à vontade, meu irmão. Vamos fazer o que você tocou ali. Não é que eu quero imitar, é que o timbre Não, mais grave. parecido, mas, cara, é um prazer imenso. Lógico. Daniel, se você estiver vendo esse podcast aí, meu sonho é cantar do seu lado aí, viu? Nem for uma musiquinha aí. Me chama, viu? Nunca te pedi nada também. Não precisa ser na Globo, lá no Sertão, naquele programa dele. Você nunca teve com ele? Nunca tive. Eu já cantei com o Michel Teló. Já com o Juliano César, umas outras artistas aí, mas com o Daniel. Ó, o André falou que vai tentar falar com ele ali pra colocar ele ao vivo aqui. Vamos ver lá. O André é uma comédia, hein? O André é uma piada. Vamos lá. Você faz tudo que eu gosto quando se deita comigo, e quando a luz se apaga eu sou um rei. Eu já conheço o seu jeito, nosso romance antigo. Basta olhar nos olhos e eu já sei porque, o que e como você quer, com qual carícia vou te seduzir. Faz muito tempo que a gente faz, e como na primeira vez eu quero mais. Um pouco de ciúme sempre vem, mas no primeiro beijo já passou. Eu quis, eu quero e sempre vou querer rolar e descansar no teu amor. Eu já caí no mundo, me deixei iludir, fiz tanta coisa errada e quase te perdi. Hoje eu já não me engano,
sou feliz assim, pois nada nesse mundo vale mais do que você pra mim. Essa tá aqui no... Essa eu gravei no Aí é Covardia, o último projeto que eu fiz. Sim. Lá dentro de casa, só voz e violão. Inclusive teve a participação do meu parceiro, meu xará, Wesley Rafael, fenômeno no violão, Rafa Weber. Foi top. A galera pode conferir lá, 40 minutos, amigo, só de moda desse tipo. Muito bem, tá no YouTube, tá? Galera que não tá ainda, segue, se inscreva lá também no canal do Wesley pra você acompanhar o trabalho dele, que é muito bacana, cara. A gente você sabe que outro dia tava falando sobre isso, aquele DVD de 40 anos, né, que o Daniel fez, que foi em relação a João Paulo, né? Top, hein? E aí, cara, as músicas, as parcerias que aconteceram ali, eu falei, cara, passa um filme, né? Porque é uma trajetória. Você não tem uma música ruim, né, cara? Assim. História linda dele, hein, cara? É por isso que eu sou fã dele, Chitão. Nossa, o cara é consagrado demais, né, meu? E essa aqui ele cantou com o Bruno, essa aqui. Foi. Ó, você tava falando aqui, né? Pô, a gente já passou por tanta coisa. Eu já trabalhei em um monte de lugar, ia para os lugares para poder fazer e não tinha carro, alguma coisa assim e tal. Os perrengues, né? Fazem parte. Hoje você olha tudo aquilo que você passou e você consegue olhar e falar, pô, passei por isso, hoje eu tenho isso. Pô, eu não tinha um carro, hoje eu tenho. Alguma coisa nesse sentido. Qual foi aqueles perrengues realmente, assim, aquelas coisas que você aconteceu e você fala, cara, não é possível que isso aqui tá acontecendo comigo? Vou tentar fazer dois aqui. Teve uma vez que eu tava com o último parceiro, a gente foi pra Barretos, fomos tocar numa churrascaria. Chegamos de praxe pra poder descarregar o som, aí chegou a hora que eu encostei, tinha uma Paraty, aquelas Paraty quadradas, sabe? A hora que eu encostei assim, eu apertei assim na embreagem assim, dei aquela apertada e dei uma aceleradinha pra frente, pum, quebrou o cabo do acelerador. Falei, e agora? Como é que nós vai fazer? E tava meio atrasado pro show. Falei assim, vou descer, nós descarrega o som, depois nós resolve isso, né? Tá atrasado? Descemos, Milton. Vamos lá, tocamos, acabou o show, foi lindo, maravilhoso. A hora que nós voltou pro carro, aí nós lembrou, nós montou no carro assim, bora. Falei assim, e o cabo, cara? Nossa, estourei agora, o que nós vai fazer? Como é que vai embora? Rapaz, aí começamos a caçar, tipo assim, caçar um pedaço de arame, um pedaço de coisa. E vai pra lá, anda pra lá, o parceiro pra um lado, eu pro outro. Eu falei, e agora? Aí, veio uma ideia. Pega a corda do violão. Aí eu falei assim, corda do violão. Arranquei, quebrei a corda do violão, abri o capu, fui lá e agora, hein? Peguei a misona do violão, a mais grossa, que dava certo o cabo de ar. Deu um nó nela, aí faltava um pedacinho assim, e ela tava exposta, aí deu certinho pra dar um nó e amarrar naquele que era carburador, aquela Paraty antiga, quadrada. Peguei o cabo de aço, amarrei, vai, acelera aí. Pegou! E aí, beleza, então, vamos rezar pra não chegar em Olímpia. Cheguei em Olímpia, fiquei uma semana andando com a corda. Cagambiar! Vim dando mi maior de Barretos pra cá. Agora, a segunda, essa aí foi feia. Acho que já deve ter acontecido com muita gente aí, que é problema fisiológico, né? A gente não pode segurar. Amigo, nunca na sua vida, sei que nem fez a bariátrica, né? Sim. Amigo, nunca faça isso. Nunca chega na pizzaria, peça uma pizza de 4 queijos quente pra caramba, bem gostosinho assim. Aí você pede pro cara trazer, traz um suco. Só que traz um suco lá do estoque, quente, Senhor, meu Deus de pêssego. Amigo, isso aí é mano... É uma bomba. Vira sabe aqueles um vulcão prontinho pra... Essa história é meio longa, mas vou tentar resumir ela, que o pessoal sempre pede pra contar. Cara, cheguei na pizzaria, lá em Guaraci. Eu sempre tomava o vinho, mas antes tinha uma pizza, a gente batia uma pizza, né? Dava o tempinho e ia cantar. Aí eu não tomo gelado pra poder cantar. Todo cantor sabe disso. Não pode tomar muito gelado, que a garganta é um músculo, você tem que sempre manter ela aquecida. Exatamente. Tal. Peguei só, traz um suco do estoque lá. Aí o cara pegou e trouxe esse suco. Eu peguei o suco assim, a hora que chegou, fiz, tá até soprando, tão quente que tava. Aí abri, já tinha comido 2 pedaços de pizza e mandei. Olha, mano. Primeira música, ok. Aí começou a segunda música, começou a dar um suador. Sabe uma cólica quando dá aquela... Começa a dar aquela, assim, não, rapaz, aqui é macho, aqui segura. Eu vou até o final do show, depois eu me viro com isso aqui, né? E vai, terceira música, aí tinha umas músicas mais altas. Aí comecei. Aí começou as músicas mais... Começou a suar e vinha sabe aquela contração? Aí ela vinha aqui assim, ó... Cara, suviável. Aí você trancava os olhos do Roberto, como dizia o meu amigo Cezinha. Trancava os olhos do Roberto e falava assim, aqui não vai, porque é macho, rapaz, aqui não sai não. E nem entra. Não vai pra lá nem pra cá. Não, você tá doido. Só quando eu quero. Rapaz, aí segurei a primeira contração e minha mulher ali na frente, ele, tá acontecendo? Eu falei, nada não, eu só disfarçando. Aí mais uma nota, rapaz, que vi a terceira nota aguda,
Aí eu olhei e falei assim, aí sabe que você apertou assim e veio com a terceira contração. Sabe que deu aquele cardinho? Eu falei assim, vida, caguei na calça. Aí eu falei assim, quê? Eu falei assim, caguei na calça. Mentira. Aí eu pensei que ia ficar naquilo. Veio a quarta contração. Nossa, aí é do brincadeira. E antigamente eu usava umas calças de leg, bem de lycra, bem coladinha, Sim, sim. até embaixo, assim. O que salvou foi aquilo lá. Rapaz, a quarta veio, mas encheu. Parecia que encheu uma calça plástica. Foi enchendo, assim. Cheguei a ficar bundudinho, que nem a Graciela Barbosa. Aí eu falei assim, vida, eu preciso dar um intervalo, eu preciso vazar, eu preciso ir no banheiro. Aí eu falei assim, você fica na calça do grama. Rapaz, aí eu pensei que ia acabar. Aí veio a quinta contração. Na quinta não teve como. Eu larguei assim, ó, gente, vou dar um intervalo aí. Sabe como você larga o violão, o microfone, assim, ó, microfonia. Aí saí assim no meio do povo, lotada a pizzaria. Sai lotar assim, o que foi isso? Ó, vou dar um intervalo ali, já volto. Mas é 4 músicas, não tem como dar intervalo. Aí o cara olhando do lado assim, o parceiro, o que aconteceu? Eu falei, já volta aí. Aí quem que eu encontro? Na porta da pizzaria, o Bidão, o segundo parceiro meu que eu já tinha separado. Só que ele sempre queria dar palhinha. Ele tem, mano, ele tem 1,90 m. Aí ele pegou na porta do bar, eu cagando na quinta contração, querendo um banheiro, porque tava lotada a pizzaria, não tinha banheiro pra fazer ali. Eu falei assim, eu vou na praça. A praça vai me salvar. A praça era 5 quarteirão da cidade. Chegou na porta assim, ó, o Bidão, e aí, Jojo, que ele colocou debaixo do subaco dele aqui, ó. Eu era pequenininho, e eu cagando, ele falou assim, ei, deixa eu dar uma palhinha lá, cuzão. Falei assim, Bidão, vai lá, pelo amor de Deus, morreu um parente meu ali, preciso resolver rapidinho. Cara, falou assim, você não me ama? Você não gosta de mim? Eu falei assim, gosto, cara, mas eu cagando. Não sei como ele não percebeu o cheiro de bosta. Eu tinha um golzinho em bola, aí eu peguei, já montei esse golzinho assim, pus o tapete e fui meio, sabe quando você vai meio assim, com a perna esticada assim, ó? Foi acelerando assim, só com a perninha. E cada curvinha já ia cagando. Nossa, cara. Enchendo, eu falei assim, como é que eu vou terminar o show? Isso aí, cara, uai, não tem como, cara, não tem como, isso aí acontece mesmo. Cheguei lá no banheiro, foi que nem que filme das branqueras lá. Cheguei arrancando o carro, arrancando tudo, aí começou, sabe quando você fica entorto até as pernas assim, ó, aqueles barulhão. Aí o cara, ô, bicho, tá vendo? O trem tá feio aqui, tio. Ó, voltei sem zorba. A história é longa, tem muito detalhe. É que eu não vou tomar muito tempo do podcast aí pra falar da cagada, mas foi triste isso aí. Rapaz, não, mas isso aí acontece com todo mundo. E o pior é que é uma coisa que é normal, né? Mas a gente fica na hora, fica morrendo de vergonha, não sei o que, acontece esse trem. Mas fica a dica pra você, então, nunca pegue as primeiras pizzas com queijo quente, com suco quente, suco natural, pelo amor de Deus. Ó, a Pamela tá mandando aqui um alô, Wesley. Pamela de Barretos. Peste, sou sua fã. Peste. Quem mais aqui que tá mandando... VG da Rosa, tá mandando parabéns, grande Wesley, aqui é a Gislaine, né? Ô, Gislaine. E a mãe Ni, estamos aqui curtindo o podcast, valeu, obrigado aí pela galera que tá junto com a gente. Quem mais? A Fátima Barbosa, minha mãe. Aqui também, parabéns, um abraço pra senhora, canta, viu? Hein? Aí canta, hein? Quem mais aqui que tá mandando? A Fabi, um abraço, Aquaman de Guaraci. Daí pergunta, você vê só, eu ponho pra ele todo mundo. Deve ter um... Fabi lá de Guaraci, um beijo pra você, Fabi, sua família, o Chupeta, o Aquaman. O Aquaman, sabe por quê, Aquaman? Ele, tipo assim, ele é do Guaraci, tem rio, né? E tem bastante coisa que cai no rio, né? E ele é pirangueiro, sabe os pontos de peixe, tem a canoa, aí quando afunda alguma coisa assim, vai lá ajudar a tirar as canoas, motor. Só que ele força um pouquinho, né? Ele falou que ele baixou 15 metros de badaga e ficou 4, 5, 7 minutos. Aí, assim, aí não dá, hein? Aí é com a velha, ó. Aí não dá, aí só ele. Ó, quem mais aqui? O pessoal tá mandando... a Ricelinha tá aqui, ó. Ele cantando, meu marido ouvindo e cantando aqui junto. Que legal, Ricela. Um beijão pra você. Obrigado aqui, viu? A Larissa tá falando que essa história é a melhor aí. E o Adenir tá mandando aqui, ó. Heitor Matos está feliz de ver o seu ídolo cantar. Mandar um abraço pro meu parceiro Heitor. Heitor é um nosso cantor, né? Heitor Lima, lá de Olímpia. Nosso amigo, grande amigo. Um beijo pra você e sua família, meu irmão. Tamo junto. Ó, show de bola. Deixa eu falar um negócio pra você, falar da St. James Barbershop, que é a nossa parceira aqui. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente aqui, tá? A gente vai fazer um agradecimento a todos os patrocinadores. Então, agradecer ao Otávio, toda a galera da St. James, que acredita aqui na nossa parceria, acredita aqui no podcast. A St. James, que é aquele lugar especial pra você fazer o seu cabelo, a sua barba. Inclusive, nós vamos estar sorteando daqui a pouquinho um corte de cabelo e barba também na St. James, tá bom? E você pode fazer o seu evento também, tá? Lá você tem o dia do noivo, é muita coisa bacana, tá com podólogo agora, tem muita coisa legal. St. James Barbershop, inclusive,
A San James mandou um presentinho pra você aqui, ó. Ô, San James. Pra galera. San James. Se quiser, Barbershop, gente, quiser abrir aí pra mostrar pra galera. Ô, Para agora. San James. Mandar um abraço ao Otávio e toda a galera da San James Barbershop. Isso aqui fala Uma pomada da Cavaleira, cara. Esse Ó. trem aqui é top. Olha, velho. Ó, É, top, top, top. Ó. você tá Isso doido, aí hein? é chique, hein? Ó. Olha, o cheiro Isso é bom. bruto, bruto, Nossa. bruto, bruto. Um abraço aí toda a galera da San James. A Interessenças também, o nosso querido Denelson. Aproveitar aqui, já vou entregar. O Denelson mandou aqui, essa aqui é uma sacolinha térmica aqui, ó. Dá pra você levar umas latinhas, uns negocinhos. Ei, rapaz, olha que top, hein? A Interessenças, Esse que é a loja mais perfumada aqui de Rio Preto. Um abraço. Galera da Lave Pop também, cara, tá chegando aí finalzinho de ano, né? Ó que legal aí, ó. Top, hein? Interessências. Ó, dá pra... Ô, térmica. É termo, dá pra você pegar Põe uma uma marmitona latinha, aqui, colocar ó. uns negocinhos, colocar um gelinho. Essa é show de bola. Falar da Lave Pop, que é o seguinte, final de ano tá chegando, você vai receber os parentes na sua casa, você tem um monte de lençol aí pra você lavar, cobertor, aquele monte de coisa, pensar que tá fazendo calor, né? Mas aí você precisa daquela roupa de cama com aquele cheirinho de hotel, cara. A Lave Pop tem isso pra você. Na Lave Pop você lava a sua roupa, tá? Rapidinho por apenas R$15,90 e por R$15,90 você faz a secagem também, cara. Um ambiente muito agradável, tem aquele cafezinho, tem um cappuccino, tem uma água, tem como se fosse um coworking ali, onde você pode levar o seu computador, fazer o seu trabalho, a internet que funciona, ar-condicionado top e tem até uma área lá para criançada brincar, tá? Lave Pop da Arthur Nonato, entra aí nas redes sociais para você garantir, ela que é uma empresa by 5ASEC, que você sabe que é a pioneira aí e você vai ter aquele cheirinho especial que é show de bola, beleza? Deixa eu falar da Fofura Mania também, que é a nossa parceira, Fofura Mania, que é aquela loja especializada em brindes para crianças, presentes para crianças e papelaria. Tá chegando agora o Natal, nada melhor do que você presentear quem você ama, né? O seu filho ou a sua filha com produtos da Fofura Mania, tá? Se você não conhece ainda, segue aí, @Fofura Mania nas redes sociais, que com certeza você vai encontrar, é muito bacana. Medical, Dr. Cassiano Moretti, aquela rinoplastia sensacional com o melhor médico que existe, o melhor cirurgião. Entre em contato aí pelas redes sociais, já agende uma consulta para você saber como que funciona e você vai ter com certeza um novo visual com o nosso querido Dr. Cassiano Moretti. Agradecer a Casa de Carnes Roseiral, o famoso açougue do Abel, chegando no finalzinho de ano, você sabe que tem aqueles assados, vai receber a galera em casa, você não vai cozinhar, né? Então já encomenda tudo com a Casa de Carnes Roseiral para você já garantir os melhores assados para o seu final de ano. Você sabe que durante a semana você já prepara aí também aquelas carnes especiais, tem um kit mistura, tem muita coisa bacana e o frango assado Roseiral, que todo mundo tenta copiar, mas não consegue. E daqui a pouquinho nós vamos sortear também aqui no chat um kit da Cor da Pele. A Cor da Pele, você sabe, aquela loja de maquiagem especial, skincare, que você encontra no Shopping Cidade Norte, tá bom? Cor da Pele com a gente agora no mês de janeiro. A Isa vai estar por aqui, vai ser um bate-papo bem legal e vale muito a pena a gente bater um papo. Daqui a pouquinho o Gil Lanches vai estar mandando também aqui uns cachorro-quente pra gente, um hot dog. Se você não baixou o app ainda, baixa o aplicativo do Gil Lanches, chega rapidinho pra você. Tem Gil Lanches em Rio Preto e Gil Lanches em Badiba City também, acompanhando com a gente por aqui no Ar com a Milton Trevisão. Um abraço ao Luan e toda a equipe do Gil Lanches, o melhor hot dog. Lá você tem um prensadinho croque. Só ele faz, todo mundo tenta copiar, mas não consegue, né? Aquele hot dog especial, misto, do jeito que você gosta, envolvido ali num queijo que é sensacional. Valeu? Ô Wesley, a gente deixou uma caixinha de perguntas pra galera também mandar e querer saber um pouquinho sobre a sua história, né? E o pessoal tava falando aqui, não sei se você quer tocar nesse assunto ou não, que é um assunto um pouco delicado, mas depois acabou sendo legal, que é o que aconteceu com o seu irmão, que inclusive, na época, acho que o André tinha contado a história pra mim, que ele falou, ó, o rapaz foi, mas não foi, acabou indo, não sei o que e tal, que é uma história meio que curiosa que aconteceu na sua vida, que você quase perdeu o seu irmão, mas graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus. Bom, antes, né, agradecer mais uma vez aqui, San James pelo presente aqui, a Interessenças, e cara, e falar do seu, rapaz, parabéns, viu? Eu não consigo decorar nem da minha vida. Você decora de tudo isso aí, moço. Rapaz, parabéns pra você, viu? Gente, ele não vê nada. O homem aqui, ó, é uma enciclopédia. Parabéns, viu? Você que investe nesse caboclo aqui, ó. Ó, esse aqui dá valor em cada centavo, em cada investimento seu aí. Coloca esse corte aqui depois, viu? Coloca esse corte, isso aqui é importante pra mim. Tá. Ó, sobre o do meu irmão, foi muita gente não sabe. Por isso que eu acho interessante tocar nesse assunto. Foi no segundo DVD. É uma coisa também que eu não sei explicar, cara. Faltava, acho que 3 músicas, o André. Acho que 3 músicas pra acabar, faltava. Acho por aí, né?
Ah, tá. Na metade, acho que faltava, eu voltei na segunda parte, acho que faltava, eu tava num bloco lá de modão, eu acho que foi nesse de modão. Antes de entrar nesse bloco de modão, faltavam umas 3 músicas, eu acho. É, eu comecei, foi pro camarim trocar de roupa, aí lá no camarim, cara, tipo assim, eu já tinha trabalhado bastante, fazendo a montagem e tudo, tava aquele negócio tenso, de entregar um ótimo trabalho, mas eu acho que foi outra coisa, algo espiritual mesmo, sabe? Algo fora desse plano aqui. Eu no camarim lá, num camarim trocando de roupa assim, comecei, cara, chorar demais, mas de soluçar, coisa que eu nunca tinha chorado. Até minha esposa falou assim: "Nossa, foi, eu nunca vi você chorando daquele jeito, o que aconteceu?". Cara, e do nada, eu falei assim, eu não vou conseguir terminar, faltava 3 músicas. Eu não tava 100% de voz, eu tava preocupado, se a galera tava demorando pra poder voltar pra festa, porque não era, além do DVD, era uma festa, então eu não Sim. podia parar o rolê. Tinha que entregar a festa lá. E faltava só 3. Cara, me deu um. Tipo assim, sabe quando a bateria vai lá pra 40%? Eu falei, não vou dar conta de terminar isso aqui. E vai, não vai. E nesse meio tempo, eu não sabia, mas nesse meio tempo, todo mundo da festa chegou nos grupos, todo mundo tinha encontrado meu irmão. Meu irmão teve um aneurisma. Chegou e foi morto mesmo. Fazia 5 dias que ele tava morto lá na casa dele. Nossa. E foi pro hospital, aí chegou já com mau cheiro, um negócio pesado mesmo. E eu senti, ele, na verdade, ele já tinha ido. Aí só que ressuscitaram ele Uhum. com os aparelhos lá e tudo. E eu acho que eu acredito que foi nesse meio tempo que eu senti alguma coisa assim. E não, tipo assim, eu não conseguia, não tinha ação pra voltar. Aí acho que a galera, todo mundo tava sabendo. E só que, às vezes, a pessoa pensou que eu tava chorando também, voltei enxugando lágrimas e tal, lá pro palco lá. E o pessoal acho que pensou que eu tava chorando por causa disso, tava emocionado, mas eu não sabia de nada, porque a produção não deixou, a minha mulher e todo o resto lá, não deixou chegar Entendi. até a mim pra poder não causar, senão ia parar. Como é que eu toco 3, 4, 5 músicas numa Nossa mesma senhora, não tem energia? como. Não ia dar, né? Sabendo que o teu irmão tinha acabado de morrer. Você tá curtindo o ápice da tua carreira, da tua vida, e alguém morreu. Nossa. Eu acho que a conta não fecha aí. Eu não dou conta, eu não daria conta. Qualquer ser humano que tem empatia, que tem amor, não ia dar conta. Foi até bom. Aí no pessoal, deixa ele acabar, depois a gente fala. Depois a gente resolve. Então, todo mundo chegou que ele tinha morrido. Aí ele chegou no final, falou assim, ó, ele chegou morto, chegou sem batimento mesmo. Só que ressuscitaram e tal lá, ele tá lá. Aí depois no final que foi falar pra mim. Então foi uma coisa muito doida, Hamilton, que eu não sei explicar. Muita gente não sabe disso, eu achei legal você puxar esse assunto aí. Quem perguntou, obrigado aí, porque é algo sobrenatural. E hoje tá tudo bem. Tá tudo bem, graças a Deus. Se você De vê boa. o homem, rapaz, ele é meu irmão, ele tem um pouco mais velho que eu. E, cara, ele tem 1,90 m, eu tenho Olha aí. 1,75 m. Ele tem 1,80 m e pouco, quase 90, mais forte, grande. Cara, só por Deus. Só vocês dois, só de irmãos? Não, tem 4 irmãs. Tem. 4 irmãs, uma já foi embora para outro plano. Uhum. E a gente somos em 6 irmãos. Olha aí. Inclusive, um beijo para todos meus irmãos aí, minha família. Amo vocês, viu? Show de bola. Um beijo pra Tânia, minha mulher. Te amo, viu, vida? Obrigado por tudo. Tamo junto. Ó, o pessoal tá perguntando aqui também se a Tânia, ela faz parte dos vídeos lá, ela tá junto, A Tânia fica nos bastidores. nunca quis gravar, nunca quis tirar foto. É uma pessoa ímpar, sabe? Nunca usou do meu brilho, do meu engajamento. Nunca. Que legal, cara. É uma pessoa que você é diferenciada. É uma E tá pessoa, um muito ser tempo humano vocês incrível. estão juntos, né? Já diz quase 17 anos já. Olha aí, cara. Eu devo muita coisa a ela. O homem que eu me tornei, o ser humano, o profissional. A gente sempre fala, né? Atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Mas ela tá sempre do lado e aí muitas vezes tá na frente, viu? Ela vai na frente da bala. Ô Wesley, você teve a gente estava falando aqui sobre as duplas que você teve, depois você partiu para essa carreira solo, né? Tem uma diferença muito grande, a gente sabe que o convívio, como a gente estava falando, pô, a dupla é um casamento, alguma coisa nesse sentido. Você já estava decidido, você falou, pô, eu quero realmente, é o meu sonho, não tem plano B, nada. Mas quando você olhava do lado do palco, você não via ninguém, só tava você assim, dava um negócio meio esquisito, um pouco estranho, não tinha alguém para te apoiar, ou você falava assim, não, agora é minha vez mesmo, o palco é meu e... Não. No primeiro show, pra você ter uma ideia, eu não tinha ninguém pra me acompanhar. No primeiro show em Guaraci, eu levei um baixo. Tipo assim, quando você leva um baixo num show, tem que ter uma bateria, você não Sim. concorda? Eu levei só um baixo, só por companhia. O André, um primeiro show. E eu levei minha mãe também, na época. Tipo assim, eu era muito maturo, não sou a pessoa que a gente é. Você tipo um blues ali. Falei assim, foi comigo no primeiro show que eu tava inseguro. Eu sempre cantei com segunda voz, eu adoro dueto sertanejo.
Eu adoro, nunca vou deixar de amar e gostar. Só que o mercado muda, aí só que as situações mudam e você tem que se reinventar. Então não foi uma escolha que eu quis, não. Foi o universo jogou pra mim, só, você tem que acompanhar sozinho, você tem que ir sozinho mesmo, você se vira com essa bomba aí. No primeiro eu fui inseguro mesmo, não quis, queria sempre um dueto, queria uma segunda voz, mas eu tive que reinventar o jeito de cantar. Eu cantava mais grave, bem mais grave. Aí tive que jogar uns drive, tive que jogar um pouquinho mais médio agudo, já não tem voz muito aguda. Tive que dar uma adaptada, mudar repertório, melhorar a presença de palco. Aí foi onde que surgiu o Wesley Matos nessa pegada. Foi bem aceito. Foi tudo pro lado positivo. E, cara, assim, fora esse fato que você estava contando aqui em relação ao seu irmão, cara, a gente tá se conhecendo agora, mas aquilo que a gente vê, aquilo que a gente Essa caneca conhece... aqui é pancada, hein? Boa, essa é top. Aquilo que a gente vê e tal, você sempre foi uma pessoa muito bem-humorada, muito engraçada, vamos dizer assim. Nesse tempo todo, quando tava nessa criação de rede social, porque quando você começou ainda não estava tão ativo assim. É Orkut e Facebook. Como que era para poder fazer essa divulgação antigamente? Você já tinha essa naturalidade ou não? Antigamente, eu sempre fui meio palhaço, desde a época de escola, né? Só que não sabia usar isso aí, só com os amigos. Na parte do profissional, era engessado, só postava algumas coisinhas de agenda, de show, e não fazia nada disso. A virada mesmo, quando surgiu essa rede social, você quer que já fala dos coisas que aconteceu? Como surgiu Pode ser, criar os conteúdos? à vontade. Antigamente eu não usava nada a meu favor. Sim. Eu só comecei a usar a internet a meu favor quando fartou grana. Porque o primeiro, eu tava com empresário, né? Primeiro foi o João Ikigami, o meu irmão João Ikigami, primeiro investidor. A gente cumpriu tudo certinho, o contrato lá. Me ajudou a gravar o primeiro DVD. Tipo assim, você sabe que um projeto do começo ao fim, né, meu? Você sabe que não é só ir no estúdio gravar, comprar música. Não, aí você tem que entregar, fazer um tráfico e tal, que não vai chegar. Você não é estourado, você não tá nacionalmente, tem que fazer chegar. Até quem é estourado faz o tráfico, é normal. Chegar nas pessoas. Pegar no primeiro, tudo mais. Exatamente. E hoje em dia é tudo tráfico pago, para chegar nas redes sociais, influência, usar algumas plataformas, algumas páginas e tal. No primeiro eu tive isso aí, esse apoio. Aí no segundo, como ele tinha outros compromissos, aí pessoal, agora no segundo eu não posso apoiar tal, mas se quiser um patrocínio e tal, me ajudou até onde deu. No segundo que surgiu essa parte de, pessoal, o que eu vou fazer para divulgar? Eu gravei, comprei música boa. A gente tem uma puta produção do André Clino, Filmix. Sim. A gente foi lá, gravou o segundo. Ficou incrível. Como é que eu vou fazer para poder entregar isso aqui, sem recurso? Você sabe que é uma graninha para poder empurrar. Vixe. Aí a grana acaba só de você pagar uma estrutura de festa, uma estrutura de gravação, o estúdio. Flávio Guimarães também foi nos 2 primeiros DVD, foi incrível. Então tem um custo, tem uma coisa. Agora, para entregar lá pra galera, você que tá assistindo, tem que ter uma grana. Eu falei assim, e agora? Acabou o dinheiro. Aí foi onde que eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uns vídeos de humor. Eu sei fazer algumas coisas, editar um negocinho ali. Inclusive, eu já fiz até live, eu peguei uma plaquinha de captura com o André Clean. Fiz até live, eu, Jefinho, tamo junto, Bescata. Ó, Bescata, tô chamando de gente. É meu bordão, não, tá? Bescata, tá bom, gente? Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer um. Aí eu fiz toda vez do vídeo que eu fazia os vídeos não era que nem hoje. Não tinha esse alcance. Toda vez que eu fazia, eu colocava ou a música no fundo ou no final. Entendi. Isso eu fiz com Credo Que Delícia, que foi do primeiro DVD. Aí eu fiz um segundo com o Love Reverse, que bateu 20 milhões, 9 milhões. E tô fazendo de todos os projetos que eu faço. E isso aí, cara, eu fui ver, tipo assim, eu comecei lá atrás, mas hoje várias plataformas, vários escritórios usam essa mesma estratégia. Pega um influencer, fala assim, ó, faz um vídeo assim, assado e marca nós lá. Sim. Então lá atrás eu já saquei isso aí. Não estourou ainda, mas vão estourar, vão chegar ainda. E foi uma coisa que depois começou a ser meio que natural, porque aí o Insta já começou a explodir. E a gente me reconheceu como criador de conteúdo. Aí fez isso aqui, o criador de conteúdo, tava aqui, o cantor e o criador de conteúdo aqui. Aí o criador de conteúdo fez isso, no Wesley Matos. Aí onde que eu comecei, aí no Barretos, que eu acho que você vai tocar nisso, no do Brotinho Ensaiadinho, aí eu consegui fazer isso. Agora eu tô tentando levar os dois, entendeu? Ó, deve estar colocando aqui um pouquinho das coisas que estão acontecendo. Não, 20 milhões, 9 milhões, 7 milhões, aí cara, tem uns vídeos lá pra baixo que eu não coloquei, não fixei. André, isso aqui vai cair o vídeo. Pelo amor de Deus. Pula isso aí. É o presente sim que chegou em casa, amiga. Cara, mas é muita coisa, né? É muita coisa. Inclusive, essa semana ele fez, né, pra poder contar um pouquinho sobre a história, né? Você fez um pedacinho de cada um. E, cara, sensacional, velho. Sensacional. Não, o engajamento ali no Instagram, vai lá. Cara, é absurdo. É absurdo. É absurdo por quê? Porque eu não tenho, tipo assim, 500 mil de seguidor.
Ainda não cheguei a 100 mil seguidores. Sim, Mas o engajamento é quem tem engajamento de 1 milhão. exatamente. É 20 milhões, 30 milhões. Você sabe que é isso, mano? É muita gente, cara. Muita coisa. É muita gente. Aí, olha lá, tá Olha mostrando aí, os cara. DVD. Esse é o primeiro, ó. Ó. Segundo o André tá falando aqui que para poder montar o palco, teve até um mergulhador. O primeiro DVD, ó. Que foi esse Galera, tá DVD. vendo? O primeiro DVD foi em cima do Pesca e Paga, ó. Olha aí, ó. E ali, mano, ali tinha mais de 2 metros de fundura. Ó, Como é que põe isso aí? rapaz, olha aí. Esse é o primeiro DVD, cara. Esse aí foi o divisor de água, participação de Raiana Rafaela. Ei, foi pesado, hein? Foi top. Isso aí foi, cara, foi no meio, saindo da pandemia ou dentro da pandemia? Um frio. Mas foi na época da pandemia? Saindo um pouco da pandemia, né? Aí, tanto é que, Tava tipo assim, ventando ali. teve que, tipo assim, o pessoal entrou de máscara, ficou dividido. Por isso que não aparece muito público. Sim. Ficou dividido, um pouco pra lá, ó. Nossa, credo, que delícia. Ei, filho, tinha até coreografia. Esse é o Só Pedrada, né? Só pedrada 1. Só Pedrada 1, ó. Cara, show de bola. Ei, André. Ô, André, é uma honra, viu, cara, você pegar esse projeto e mostrar pra galera, pro pessoal aí, viu? Porque ficou muito lindo mesmo. O segundo, então. Show de bola. O terceiro é de graça. Diz que o terceiro é de graça. O terceiro vai... É patrocínio. O terceiro é ele que vai mergulhar pra montar os negócios. É ele que vai mergulhar. Ô, Wes, vamos fazer o seguinte, vamos matar a saudade dos sucessos, dos hits que você fez aí. Pode ser só o refrão, fica à vontade Pode aí. ser uma. As primeiras que Vou fazer uma fizeram. do Só Pedrada 2. Bora. Essa aqui, cara, chama. Conta a história de um amigo meu. Mentira. Espelho Meu, o nome dessa aqui. Essa aqui é da hora, hein? Eu só tava querendo tomar uma de boa. Mandei um ok Google, trace uma rota pro boteco mais longe que tem. Não quero ver ela de cara, fazendo companhia com alguém. Mas pensando bem, ela jamais frequentaria esse estabelecimento de copo sujo, de jogo de azar. Mas ó, quem tá chegando lá, ela com o cara nada a ver. Eu corri pro banheiro pra chorar, com umas na cabeça, um espelho laranja quebrado pra me consolar. Espelho, espelho meu, será que tem nesse boteco algum filho de uma égua sofrendo mais do que eu? Só vou sair desse banheiro quando o dono do pub inteiro para a porta. Tem um sofrimento me esperando lá fora. Espelho, espelho meu. Essa é pancada, hein? Espelho Meu, do segundo DVD. Só Pedrada 2, menino. Qual mais? Se quiser fazer mais Tem uma mais aqui uma? pra gente? Essa aqui chama Timeline, essa aqui, ó. Vida nova, timeline em branco, pra ser escrita uma nova história. Agenda atual, foto de casal, eu já tô esperando. Cê não tem culpa de ter caído na mão de um filho da puta, mas não se culpa não, dessa vez cê acertou em cheio. Quem fala a língua do seu coração. Parabéns que agora cê achou alguém que realmente te dá valor. E tá repondo cada lágrima que você chorou, desidratou. Eu tô feliz que você tá feliz com esse cara que você conheceu. Graças a Deus que esse cara é top, esse cara é foda, esse cara sou eu. Ô, que é isso? Que pancada, hein? Rapaz, ó, enquanto ele toma aqui inclusive agradecer aqui a nossa querida Renatinha, que é da Encantar e Mimos Afetivos, tá presenteando aqui com essa caneca personalizada com o seu nome aí. Pra você Renatinha, levar. obrigado, Renatinha, adorei, viu? Convidado, o Wesley Matos. Falar nisso, mandar um abraço aí nosso querido Renatinho, lá de Paulo de Faria, hoje ele divulgou também. Renatinho, obrigado, viu, meu irmão? Ó, quero voltar pra Paulo de Faria aí, viu? É isso aí. Saudade, viu? Cidade linda aí. Fazer um barulho. Deixa eu aproveitar aqui, enquanto o Wesley toma um golinho, agradecer aqui o Márcio Óculos. Cara, fez aí a sua consulta no oftalmologista, tá com a receita, precisa de um óculos bacana, com uma lente legal, ou até mesmo um óculos de sol pra você presentear no final de ano. Márcio Óculos com a gente
gente, tá bom? Agradecer ao nosso querido Márcio, toda a equipe lá, obrigado, tá junto com a gente aí no meio desses 150 episódios do No Ar com Hamilton Trevisan. A Empório do Tabaco, cara, aquele presente especial, tá chegando amigo secreto, tá chegando o Natal, tá chegando um monte de coisa bacana, e na Empório do Tabaco você encontra a maioria, tudo aquilo que você precisa para você presentear quem você gosta nessas festas especiais, tá? Empório do Tabaco fica ali entre as lojas, né? Fica ali no Rio Preto Shopping, ao lado do Mercadão Agropet. Por falar em Mercadão Agropet, você sabe que é a maior rede pet 100% rio-pretense. Tem Mercadão Agropet também em Iberá, tem em Badibacite, tem também em Cedral. Aqui em Rio Preto são nos 2 shoppings, 8 lojas no total. Tudo que você precisa no atacado e no varejo para o seu pet, você encontra no Mercadão Agropet, tá bom? Junto com a gente por aqui também. A Go Hit Academia, você sabe que depois da bariátrica a gente está fazendo aquela musculação básica, estamos trabalhando firme e forte. Na Go Hit você encontra os melhores equipamentos, os melhores professores, tudo aquilo que você precisa para você praticar o seu esporte ou até mesmo aquele alta performance, tá? Tem ainda jiu-jitsu, tem muita coisa bacana. Go Hit junto com a gente por aqui no Ar. E pra gente fechar essa parte dos patrocinadores, falar da Ana Campos, consórcio e consultoria. Cara, já pensou em ser contemplado aí até a 4ª parcela em contrato? Show de bola, né? O sonho da sua casa, o sonho de você ter o seu carro, você ter o seu barco, tá bom? Tudo aquilo que você quiser no consórcio, você encontra na Ana Campos, consórcio e consultoria. Tem as mentorias também, onde você pode trabalhar com consórcio. Tem muita gente ganhando dinheiro trabalhando com consórcio. Se você quer saber como, entre em contato com a Ana Campos, juntamente com o consórcio União por aqui também, tá? Mandar um abraço a toda essa galera firme e forte com a gente por aqui que tá acompanhando o No Ar com Hamilton Trevisan. Ó, o Wes tá bebendo uma água com gás e essa é sem gás. Essa aqui? Essa é sem. Eu pensei que era água de coco, Quase foi. quase acaba com o chá. Quase tem um chá aqui especial para ele poder cuidar da garganta dele. Oh, meu Deus do céu. Mas tem lá Não, tá tudo certo. Qualquer coisa, ixi. pega umas citros Não, aqui, ó. tá Tem certo, lá. ixi. Junto com a gente, agradecer o Fernandão Bebidas, por aqui também. Ô Wesley, os nossos parceiros aqui mandaram uns presentinhos pra você. Rapaz, tô cheio de presente hoje, hein? A Mariner Calçados tá aqui, ó. Aí, ó. Agora chegou um top. Ó, a Mariner Calçados mandou aqui como a gente não sabia também que número você calçava, mandou um presentinho pra você que provavelmente você vai... Mariners Calçados. Mariner Calçados, 2 lojas em Rio Preto, tá? Fica ali na Independência. Mas calçado leve? É, então. Não é calçado. Mas tá. Uma meia. Acho que veio a palmilha. É um par de meia. Veio o cadarço do sapato aqui. Ô, gente, não sei por que você me chama. Eu falo pra você que eu ia dar regaço. Não, aí que é bom. Pô, 150 episódios. Ô, André. Essa aqui é pro corte, tá bom? Ó, meia. Você me dá um negócio. Essa aqui, gente, só pro corte, tá? Pra gente engajar. Me dá de novo o presente. Aí você entra no personagem, beleza? Ó, um É assim que presente grava. aqui da Mariner Calçados com a gente por aqui, ó. Ah, Marina. Ô, que palhaçada isso aqui, cara. Você me chama aqui pra isso aqui? Você acha que eu sou idiota, cara? Ô, não, vai embora isso aqui, cara. Se não tiver presente... Ô, eu vim com todo o meu amor e carinho, você vai me dar uma palhaçada. Não, tô indo embora. Essa é só pro corte, tá, gente? Porque não adianta. Se é tudo legal, ninguém fica assistindo. Agora tem que ter uma polêmica. Tem que ter uma polêmica. Briga. Obrigado, Mariner. Ó, Mariner são 2 lojas em Rio Preto, tá? Fica ali dentro do posto Monte Carlo, tá bom? Ali pensa que a perto Mariner do só aeroporto. E também tem ali na Independência com a Constituição. Me pegou agora, hein? Mandou um porta-cartão aqui, ó. Sim, moleque. Ó, em couro legítimo. Vou colocar aquele cartão de colecionador antigamente. Sem crédito. Tem orelhão ainda? Não, tem não, né? Não tem. Vai o do Nubank mesmo. É do Nubank. Mas, ó, um abraço aí, nosso querido Gui, também a Bárbara, toda a galera da Mariner, presenteando aí com um porta-cartão aqui, uma carteirinha, né? Show Lindo, de bola. viu? Adorei. Entendeu? Show de bola Cara, aí com a gente. bonita pra caramba, hein? Boa, sensacional. Ó, o seguinte, tem um pessoal ali na frente pra poder fazer a entrega, viu, o André? O pessoal tá indo ali. Show de bola, já tô respondendo. O pessoal que aqui. tiver na frente pra tirar foto, vocês fazem certinho a fila lá, tá? Se organizar, todo mundo tira foto, tá bom? Tem que ver isso aqui também, porque Eu não entendi, por que você deu risada? galera pra poder fazer. Eu não entendi, por que você deu risada? Não, daqui a pouquinho, o pessoal que tá chegando pode... Porque... Ó, a sua mãe tá aqui, ó, filho, chega aqui, tem história, Deus abençoe sempre a sua vida, que legal, hein? Um beijo, mãe, te amo, viu? Obrigado. Ó, abraços aí à sua irmã, Lilian, e também a esposa, né? A Gislane também, Ô, Lilian, o beijo. Heitor, Gislane. o Vitor, todo mundo aí com a gente. O Wesley tá mandando... o Carrasquinha, é isso? Ô, Carrasquinha de Guaraci. Aqui, ó, Ei, Wesley, que manda um história. abraço aí pra galera do Panela Futebol Clube de Guaraci. Ô, Estamos por cima do Fidelis ontem. Ih, rapaz, eu preciso jogar nesse time aí, viu? Ô, Carrasquinho, tamo junto. Um abraço pra toda a galera do Panela aí.
Boa. Quem mais aqui? Inclusive o Adenir tá mandando aqui. O Wesley é um ser humano iluminado, muito família, humilde, grande cantor, merece todo o sucesso. Obrigado, meu irmão. Um beijo. O Lucas Martins tá falando aqui que a música é top também. Quem mais aqui que tá mandando... Engluscar Fernandes, não sei. O engenheiro Lucas Fernandes, agora sim. O Lucas Fernandes. Saudades, Hamilton, um abraço pra você, meu irmão. Tá aqui, ó, parabéns pela marca de 150, valeu, Lucão, um abraço. Ó, lembrando, coloca aí no ar 150, tá? Responde aqui o nosso chat no ar 150, no final tem um sorteio de uma tatuagem do Evandro Tatu, tem ainda corte aqui de cabelo e barba da San James, pra galera que tá junto com a gente por aqui no ar, beleza? Temos a caixinha de perguntas também do Instagram, a galera foi por lá, falando assim, Wesley, você hoje é cantor e influenciador, né? Como que você divide essas duas vidas? Ele tava falando que agora tá mais ou menos igual. Como que é a rotina que você faz os vídeos, a criação desses vídeos? Tem uma galera que te ajuda, tem uma equipe, tem uma agência ou é tudo da sua cachola? Aqui, ó. É o urgência. Cara, eu tive que aprender a editar. Aí, tipo assim, eu consumo... A edição também é sua? A edição é minha, a edição toda. Cara, é muito legal. Quando não tem áudio, eu me viro. Ainda mais com aquelas risadinhas. Risadinha toda, tipo os movimentos, transiçãozinha, risadinha, tipo, tem que catar tudo. Quando não tem o áudio nos aplicativos, eu baixo do YouTube, extraio o áudio no aplicativo CapCut, eu mais uso. Mas eu tipo assim, eu costumo não consumir stories, senão eu procrastino. Aí eu não consigo criar. Entendi. Aí eu fico mais em Reels. Aí eu tento não copiar também, porque eu gosto de ter identidade. Vários vídeos meus, que tipo assim, eu vi uma ideia, falei assim, nossa, legal esse vídeo aqui. Eu vou replicar ele, mas eu tento, tipo assim, mudar totalmente. Às vezes um vídeo lá tem 200 mil, do amigo, do coleguinha, tem 100 mil, 50 mil. Aí eu faço o meu, não que tô tirando, mas o meu às vezes supera, dá 1 milhão, dá 2, 5. Teve meu que eu repliquei, deu 20 milhões. Mas tipo assim, a sacada, às vezes você põe a tua pitadinha, você põe o teu jeito. Mas, cara, ó, eu tenho a ideia... Tem pessoas que me ajudam, minha mulher, a maioria das vezes grava pra mim, ou se não, algum amigo, o Adailton, ou tem uma parceira que tá no local, ela só grava pra mim, mas eu tenho que dirigir tudo. Fala assim, ó, fica nessa posição aqui, às vezes tem 2 celulares, você fica aqui, você fica e pega a expressão ali. Cara, tudo tem um trampo por trás, não é do nada, assim. Você tem que saber colocar o áudio certo, passar a emoção do vídeo, não entregar tudo nos 3 primeiros, você tem que entregar alguma coisa, mas não entregar tudo. Sim. O boom dos meus vídeos é no final. A galera já aprendeu que no final tem alguma coisa, tipo assim, não sabia que tinha isso aí. Então eu já peguei esse time da galera. Mas, cara, eu faço tudo. Cara, mas eu vou falar um negócio pra você, né? Porque você tá aqui não, mas mas de longe mesmo, cara, perto dos outros vídeos que a gente vê aí, é muito artificial que a galera faz, tem uns errinhos, tem um negócio que a galera, pô, em vez de caprichar, fazer um negócio certinho, pô, o seu tá muito bem editado. Aquele da caminhonete, que foi um dos últimos que eu vi aí e tal, que fala assim, você foi num do motel e tal. Cara, a hora que entra a risadinha, a hora que chega, na hora que você para pra pensar assim, ó... Silêncio. Eu acho que você, além de cantor e criador de conteúdo, tem essa parte de ator também, Eu não sabia cara. que eu atuava. Porque fica muito legal. Me virar nos 30. Porque a gente fala assim, nossa, estava com você a caminhonete. Fica engessado. Aí fica ruim, né, cara? Mas, cara, tem essa veia um pouco artística. Hã? É mesmo? Você foi protagonista do clipe? Eu já fui ator, já. Tá Fui um cowboy do Lobo Mal lá, né? Cowboy do Lobo Mal. Nosso amigo, como é que chama o nosso amigo? Pedro Violeiro. Pedro Violeiro. Um abraço, Pedro Violeiro. O cowboy vai te pegar. Eu não sabia que eu atuava, aí eu tive que me virar. Mas ficou top. Cara, então, que nem você falou, aí várias vezes que eu vejo, principalmente tem vídeos amadores, que você fala, a ideia é muito boa, a ideia é muito boa. Só que às vezes a pessoa não tem, tipo assim, ela não sabe editar, ela não consegue passar uma emoção. Você pode aumentar alguns minutos, não muito, tipo assim, uns 10, 15 segundos, causar uma expectativa, aí vai do time, entendeu? Aí vai de você, não. É que nem você pegar uma música. Essa do Brotinho foi a mesma coisa. Ela chegou de um jeito, eu falei assim, cara, ela tem potencial pra falar de rodeio, de Barretos, que depois você vai perguntar, eu vou falar. Como é que surgiu isso aí? Então, dos vídeos, eu vejo o caseiro numa câmera só, num take só, falei assim, cara, podia fazer isso aqui, eu vou fazer isso que vai ficar muito bom. É batata, mano. Dá certo. Mas é o time, é você colocar a tua pitada. Mas é que agora você já pegou o jeito do negócio, né? Eu entendi a plataforma ali. Então isso aí é um diferencial também. E como que foi pra você? Hoje você deve ter, assim, a gente percebe as parcerias e principalmente onde você vai fazer os vídeos, né? Chega num restaurante, em algum lugar e a galera topou de vez, ficou legal, o que aparece também o pessoal, né? Sim. Esse negócio de parceria, tipo assim, você tem
Você tem que temperar bem, porque tem pessoas que é mais conservadora. Sim. E tem uns vídeos meus que é meio pesado. Você dá uma olhada lá. Tem uns. Tem uns que é pesado. Tem uns que não dá. Tipo assim, eu até entendo. Tem pessoas que não estão preparadas pra esse tipo de conteúdo. Sim. E é normal. Agora tem, tipo assim, quando a pessoa chega e topa, cara, é incrível. Todo mundo entra na dança, que nem eu faço lá do... Tem um que eu faço direto, que é uns parceiros meus, que é o Madre Chico. Um abraço, Gutierrez, toda a sua família aí. O Gutierrez, ele entendeu que, cara, hoje em dia, você vai me entender, não é, vamos supor, você vende essa água aqui. Não é sobre só falar da água. Falar da água, você tem pessoas, você tem criador de conteúdo, ou influencer, ou um tipo de pessoas que vai falar da sua água de um jeito institucional, normal, sério, bacana, vai pegar. Só que para chegar naquele outro público que consome um humor, aquela pessoa consome essa água também. Então, para chegar o cara do lanche lá, o Gutierrez, do Madre Chico, ele entendeu, através dos meus conteúdos, assim, cara, vamos fazer assim, porque eu vou mostrar minha marca, mas de um jeito diferente, mais leve. Eu tô a fim de entrar no engajamento, porque eu vou atingir outro tipo de público e outras pessoas através do engajamento. Ele entendeu essa sacada aí. Tanto é que um dos vídeos mais bombados meu é com ele lá. Tipo assim, fala do lanche, de primeira parte, não fala do lanche. Mas todo mundo que entrou, mano, se você entrar ali no Instagram no primeiro, só vou entrar aqui só pra falar os dados certinho, pra você entender o rolê. Vamos lá, ó. Tá aqui no primeiro. 20 milhões e 600. Isso aqui não roda só o Brasil. É muita coisa. É a Europa, é o Brasil inteiro. Vamos lá. Tem mais de 500 mil de curtidas. Tem quase 19.700 comentários. E aqueles aviãozinhos lá, 350 mil. Aí eu deixei aqui, ó, na mensagem aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Se você vir para Olímpia, que é uma cidade turística, você não pode deixar de visitar o Madre Chica, tal. Querendo ou não, mais de 1.000 pessoas viu isso aqui. Aí o cara transforma isso aqui em vendas. Cara, é uma forma diferente. Mas você imagina, 350 mil pessoas receberam esse vídeo. Receberam o vídeo. Ele foi encaminhado. Foi encaminhado. Ou seja, a pessoa gostou e repassou o vídeo. Tanto é que as parcerias que eu faço, as pessoas, tipo assim, elas entenderam, só, meu conteúdo é assim, assim, assado. Tem umas que eu dou uma segurada. Eu dou uma segurada, que nem tem umas 3 empresas lá, que é um pouco mais conservadora, eu dou uma segurada, faço uns vídeos mais normal, porque eles querem desse jeito. Mas eu poderia fazer melhor, engajar mais, só que não é o que eles querem. Então, estavam pagando, estão contratando para esse tipo de conteúdo, vamos fazer. Mas a minha vontade é bagaçar. Vamos fazer no Filmix aqui, ó. Vixe, aqui vai fazer. Ó, inclusive o pessoal tava querendo saber qual desses vídeos aí que você achava que não ia ter um resultado tão grande e na hora que você viu, explodiu. Esse último aqui, assim, ó, esse de 20 milhões eu não sabia que ia chegar em 20 milhões mesmo. Sim. Eu achei que ia ser, tipo assim, eu já tenho noção do que o Instagram vai integrar. Só esse tipo de vídeo aqui, que nem não tem fala. Quando o vídeo não tem fala, ele é universal. O japonês vai ver, o lado do árabe, o pessoal da África, da Ásia, enfim, não tem fala. Eu já tenho essa sacada, mas não sabia não. Esse último aqui também que eu fiz aqui esse aqui, ó. Bicho, depois você mostra pra galera. Esse aqui tem uma lambida ali e tal. Também não tem fala. Eu sei que isso aqui vai viralizar porque é algo que não tem... Não é só no Brasil, pode rodar o mundo inteiro. Sim. Mas Cara, toda vez que eu faço um vídeo assim, eu falo assim, eu vou pensar, meu Instagram vai entregar, porque ele já tá nesse nicho, é mais de 10 mil visualizações, é certeza. Mas que é viral mesmo, você não vai entender. Só a hora que você vê postando nas 24 horas mesmo ali, você vai entender se vai viralizar ou não. Você não entende ainda o público. Cara, é impressionante. Que nem música, você não sabe. Às vezes você faz um monte de música e não sabe se algo vai viralizar. E daqui a pouquinho vem uma e explode, né, cara? É o que eu quero fazer. É o que eu tô tentando fazer. Entendeu? Gente, Brasil, é isso que eu tô tentando. Se eu viralizar no milhões na minha música, pronto. É isso que eu quero. E pronto, né? Vai dar certo. Wes, esse ano foi um ano diferente. O Barretão aí teve uma música sua que explodiu, e o mais bacana é que você tava fazendo meio que um making off no meio da galera lá, fazendo a cobertura do pessoal, ouvindo a música, você mostrando a música sem falar que era você. Sim. Né? Ó, essa música aqui é legal, que tal, escuta aí e tal. E daqui a pouquinho você tava no meio da galera também, todo mundo curtindo. Cara, é uma festa que ela tem um negócio diferente. Todo mundo quer um dia, sonha, né, em apresentar no palco. Todo mundo sonha em participar da festa. Onde você estava ali envolvido é onde realmente as coisas acontecem durante a semana inteira, né? E onde os bastidores, tudo acontece ali. É um camping que realmente é uma coisa inacreditável, não tem como você explicar. E, cara, você fazer uma música, entrar nessa vibe,
igual você falou, pô, recebi a música, mas tá, vou colocar um negocinho de rodeio aqui, alguma coisa assim. E de repente essa música explodiu e foi a música do rodeio. Vamos lá, Milton. Agora chegou num ponto, numa virada de chave da minha carreira. Bom, primeiramente, Barretos. Pessoal, pra quem nunca foi nessa festa, o que é o Barretos pro cara que é sertanejo? Principalmente pro cara que é cantor. Você que é cantor, você tem que ir lá, cara, pra você sentir essa energia. Porque lá, mano, vamos falar o português, lá fede sucesso, fede fama. É um negócio que você tem que estar envolvido. Você que é criador de conteúdo, que é cantor, você tem que estar lá. Eu entendi isso. Eu nunca fui, cara, eu nunca fui. Eu fui, tipo assim, 10 anos atrás, com uma dupla que eu tinha. E eu fui lá com um violãozinho, tentando cantar naqueles barzinhos e tal. Sim. Nossa, passei muito constrangimento e, tipo assim, eu desencantei. Falei, eu nunca mais fui, Hamilton. Aí eu desencantei, eu nunca fui, tipo assim, pra curtir. Casado, você fica ali, às vezes, tocando num casamento, numa festa, esse programa. Barretos, ele vem, ele suga tudo, as festas, yada. Então você fica meio parado, você fica nas festas particulares, você fica programando o que você vai fazer. Não fica, tipo, eu vou comprar um permanente, permanente que fala? Um negócio. É aquele combo que você faz na festa inteira. Eu vou comprar lá pra poder ir lá nas 2 semanas e tal. Eu não programei isso aí. Bom, vamos falar de Barretos. Barretos é uma puta de uma oportunidade. Querendo ou não, eu tenho que agradecer demais o pessoal dos Independentes, que eu não sei se você sabe, eu fui lá dar entrevista pra eles lá. Sim. Porque eu e mais uma menina que viralizou. Eu bati 3 milhões dentro da arena num vídeo de humor. Do drone, do Eric Estrada, meu parceiro da Air Drone, o piloto, aquele que fica lá voando. Aí, o Eric é sensacional, o marido da Pamela, um beijo pra vocês, meu irmão, tamo junto. Cara, eu nunca tinha sentido aquilo. E eu fui, vamos lá, antes de acontecer esse rolê. Falando de Barretos. Barretos, todo mundo precisa ir, porque é uma energia top demais. Lá pode acontecer coisa de uma semana que você demora 5 anos pra acontecer na tua vida. Pronto. Agora um ponto pra acontecer, aconteceu comigo. Chegou essa música, pode começar a falar dela? Essa música, Brotinha Sayajin. Pra quem nunca ouviu, vai lá no YouTube, Brotinha Sayajin. Inclusive aquele vídeo lá foi feito, eu fiz nas pressas, eu dormia, acordava, editava, eu fiz aquilo lá porque eu só podia soltar alguma coisa. Eu editei no CapCut aquilo lá. Nossa, tudo pesado, as imagens 4K que o Eric me deu, eu não consegui editar por cor. Enfim, vamos lá. A música começou o Barretos, eu não tinha me programado nada, não tinha dinheiro pra poder ir pra lá, porque tava, se não me engano, no camp lá tava 2.000 conto, mas não tinha acesso ao parque e tal. A música chegou do meus parceiros, eu vou lembrar toda aqui, vou falar do Plínio, o Plínio falar da galera restante aí. O Plínio mandou essa música pra mim, essa música aqui, cara, não vai nela não, porque ela é da Warner, porque fala de pintinho amarelinho, né, que é um plágio. É legal, mas não pega ela não. Não pega ela não, porque você não vai monetizar, também a gente não vai monetizar, porque não tem liberação e tal. E se a Warner Bros. Estiver vendo isso aí, libera pra nós também, pra nós ligar alguma coisinha. Ele falou assim, não vai porque a música é boa, mas não vai não. Aí eu falei assim, cara, essa música aqui é legal, hein? Mas ela falava de tratorzão, falava da companhia de, tipo assim, cavalgado, o pessoal do Paraná. Sim. Falava de outras coisas, não tinha nada a ver com o Barretão, não tinha nada a ver de rodeio e tal. Aí eu fiz uma adaptação. Falei assim, eu posso mexer nela? E tem uma Plínio lá, tem uma liberdade de poder a gente mexer, fazer algumas coisinhas. Falei assim, cara, faz, mas não sorta não. Aí, tipo assim, eu fiz um teste. Tanto é que a primeira música, quando tocou, não tinha nem 1 minuto a música, quando viralizou. Eu peguei e fiz ela a versão do Barretos no primeiro dia. No segundo dia, viralizou no TikTok, no Instagram. E aí eu fui lá, no outro dia, cedinho, através do Eric, gravar debaixo do Jeromão lá, e na Roseta, gravei esse videoclipe. Aí começou a viralizar, todo mundo fazendo a trend, fazendo música. Aí bugou meu Instagram, não sei o que aconteceu. Tinha mais de 1.000 reels que eu não conseguia compartilhar. Eu peço até desculpa pra galera aí, ó. Já pedi um monte de desculpa pra galera. Você não compartilhou meu reels, eu fiz isso, aquilo. Mano, muita gente de todos os estados, mano. Foi impressionante. Aí eu falei assim, cara, eu preciso ir pra Barretos. Começou a viralizar aqui, eu vou pra Barretos. A minha mulher falou assim, ó, não tem como vou arrumar um dinheiro de sei de onde. Comprei o primeiro ingresso lá, se eu não me engano era solidário. Eu acho que eu usei, tipo assim, você podia usar o 2 ou 2 ou 3. Eu usei os tudo do solidário. Obrigado, Barretão, ajudou aí. Aí, tipo, você tinha que ir comprar o ingresso, aí você não tinha acesso a alguns shows. Falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou lá dentro, vou começar a pipocar essa música lá dentro. E vou usar um dia na arena pra ver se eu consigo tocar. Mandar um abraço pro meu parceiro, o Lani, que é o DJ oficial lá da Arena, do Barretos, que ele viu o potencial nessa música, de tanto eu encher o saco do Lani. Lani, escuta essa música. Ele pegou no meio do Barretão. Wes, não dá pra tocar agora, o pessoal da PBR, não sei o quê. Falei, cara, mas é a cara do Barretos, dá uma olhada nela. Ele colocou lá, ele colocou no ouvido, ó, a música é boa. Vou ver o que eu consigo fazer. Cara,
lotado, lotado. Aquele dia lá foi o dia mais especial da minha vida. Eu acho que foi no dia do, não sei se o Bruno Marrone ou o Guilherme, lotado, mais de 50 mil pessoas na arena. Aí a música tocou, acho que 20 segundos, amigo, 20 segundos. Meu celular começou a bugar. Muita gente, eu tô aqui no Bahia, tá tocando tua música, tocando tua música. E eu, rapaz, nossa, tá acontecendo, meu Deus do céu. Mano, juro, eu não tinha colocado ela, ô André, eu não tinha colocado ela no Spotify. Nossa. Ela tinha 30 segundos a música. Era só um vídeo teste. Aí que eu tive que fazer, no outro dia, eu tive que falar pro Geniels, fazer ela, terminar ela, pra me poder subir um vídeo no YouTube. Porque todo mundo tava pedindo no Spotify, pedindo no YouTube. Aí no meio do Barretão, no terceiro ou quarto dia, eu consegui terminar a música e jogar. Por isso que eu não tipo assim, pelo que aconteceu, sem ter programado, porque vou dar um exemplo, quando a pessoa programa, só vou lá viralizar uma música no Barretão, o cara grava a música, se programa, faz uma programação, faz uma estratégia para poder soltar, né? Pra soltar nessas 2 semanas. Mano, eu no segundo, primeiro dia, terceiro dia, já deu bom demais. Pelo que aconteceu, pra mim é sucesso. Lógico. Ter tocado dentro da arena. Aí no outro dia eu já fui pro camp, coloquei um QR Code na música, ter uma sacada, comecei a fazer os vídeos, fiz a entrevista, comecei a fazer conteúdo lá dentro, usando a música, viralizei 2 milhões. Teve artista, criador, influência digital, muita gente famosa que via música aqui através do vídeo também, do drone. Ô, você é o cara do drone lá? Aí juntou. Aí o criador de conteúdo fez assim, aí o Brotinha Saiyajin me trouxe aqui de volta. Aí foi onde surgiu essa nova opção. Cara, Brotinha Saiyajin é uma pegada agro, é uma pegada que usa mais grave da voz. Preciso fazer uma coisa diferente. Foi onde que surgiu os 2 clipes de fazer a Placa Preta e eu Botei Sentimento. Cara, e mostrou de tudo que aconteceu uma versatilidade sua, né? De poder fazer também esse novo, vamos dizer assim, formato o Wesley 2.0 do sertanejo, esse Wesley 2.0, que obviamente que a gente vai pedir pra você cantar um pouquinho pra nós aqui, né? Então tá. Vamos fazer o Brotinha Saiyajin? Bora lá. Essas mocinhas hoje da cidade vivem na modernidade, na geração. Não anda de cavalo, nunca tocou um gado, nunca botou uma fivé no chapelão. Mas foi só ver o peão passar, traiado no barretão pra montar. Meu Brotinha assanhadinho, sobe aqui no cavalão, é barretão. Já cansou dos playboyzinho, é rolezinho agora com os peão. Meu Brotinha assanhadinho, sobe aqui no cavalão, é barretão. Já cansou dos playboyzinho, é rolezinho agora com os peão. Ela bate a bota, ela quer curtir, prefere poeira do que VID. Ela bate a bota, ela quer curtir, prefere poeira do que VID. Cara, e hoje você vê como é que é, né? A festa acontece uma vez por ano, todo mundo estava reunido e parece que esse ano, né? Não que todos os anos é um sucesso, Barretos, mas parece que esse ano o negócio realmente foi diferente, né, cara? Foi. Explodiu, assim, a gente vê alguns depoimentos, inclusive de duplas, né? Que fala, pô, esse ano o Barretão tava com um negócio diferente e deu tudo certo dessa música encaixar também. Veio forte, cara, veio forte mesmo. Muita gente viralizou. Teve vários artistas lá que, mano, é aquele negócio, é aproveitar. Tem gente que faz um planejamento. E, cara, é incrível. Você que tem uma dupla, você que é artista, vale a pena, cara, vale a pena. Você que tá nesse mundo do rodeio, principalmente, que é cara, eu nunca, Hamilton, eu não imaginava, cara, passar na minha cabeça que esse pessoal do agro era tão unido assim. Cara, eu sempre cantei sertanejo, meus três DVD meus sertanejo. Mas, cara, essa pegada aqui, do Brotinha Saiyajin, essa outra que eu tô fazendo aqui, Placa Preta, se me der a oportunidade de cantar um pedacinho depois. Claro. Cara, é muito forte, a galera, ela é muito unida, cara. Queria dar parabéns à galera do agro, cara. Obrigado por ter abraçado aí. E você pode ter certeza que eu vou representar muito bem vocês, viu? Ô Wes, uma coisa também, a gente voltando um pouquinho, você teve a oportunidade de passar por várias fases que o sertanejo passou, né? Tinha aquele sertanejo que era mais
romântico, depois um sertanejo mais um pouquinho de arrocha, um sertanejo já misturado com funk, sertanejo alguma coisa, e agora vem o agro também cada vez mais forte, né? De todas essas tendências, né? Eu acredito que o agro, principalmente em relação ao Luan, a Ana Castela, Agroboy, que também os caras é muito engraçado, o Gabriel, Muito. o Índia é demais. diferente, né, cara? Eu acho que não é só uma tendência, né, cara? Eu acho que veio para poder ficar, não é só uma febrezinha. A galera realmente veio para... Não, cara. Tanto é que os números mostram. A galera O Anthony Gabriel, cara, nossa muito bom. senhora, esses Bons caras propulsores. Os caras que começou, né? Cara, o que eu te falo? Eu já caminhei todas essas vertentes que você falou aí. Do romântico, do funknejo, do uma vaneira. Cara, são todos legais. Só que tem... como é que eu vou te explicar certinho? Tem um tempo pra isso aí. Tipo assim, resgataram a tudo uma rocha. fase, né? É uma fase. Então, se você não acompanhar o mercado, você não vai tocar. Sim. É complicado. É que se eu ficasse, que nem antigamente, só tocando os clássicos, porque que vai dar bom pra quem? Pra quem é o autor dos clássicos. Tanto é que eles não morrem até hoje. Exatamente. Chitão, Bruno Marrone, o Zé Rico, e por mais que tenha a história dele tá marcada aí. Cara, uma galera vai ficar aí. Você tem que fazer a sua nova história. Você tem que fazer um novo, é o que eu tô procurando fazer um novo. Eu não quero copiar ninguém, quero ter uma identidade, mas você tem que tocar o que a galera quer. Então você tem que, tipo assim, se eu pudesse, eu fazia toda vez estaria com a minha dupla até hoje, Claro. cantando, porque eu gosto desse tipo de dueto, só que tem situações que não dá pra fazer. Mas, cara, eu respeito, eu gosto, às vezes quando tá numa resenha, é só esse tipo de moda que você faz. Você não vai fazer o batidão, coisa, não vai, porque precisa de elementos pra isso, né? É só naquele rodeio, naquela festa que você usa aqueles fogos, espetáculo e tal. Agora, na hora da resenha, você vai ficar naqueles românticos, no João Paulo Daniel, que eu comecei a fazer aqui, o Zezé de Camargo e Luciano. Cara, isso aí nunca vai morrer, nunca, não adianta, você pode ficar tranquilo. E uma outra coisa também que a gente percebe muito, a gente sempre fala sobre isso aqui, eu tenho 33 anos de rádio, né, trabalhando em rádio. Uma coisa que a gente percebe é assim, a música para poder estourar antigamente tinha que estar no rádio. O Zezé lançava uma música, lançava um disco hoje. Ele só ia lançar um outro disco daqui a um ano. Então, durante um ano inteiro, ele ia trabalhar aquelas músicas. Se entrasse numa novela, explodia. Se ia pro Faustão, explodia, alguma coisa nesse sentido, né? Mas aí depois, só daqui a um ano que ia lançar de novo, ficava aquela expectativa, né? Quando ia virar a faixa e tal. Com a chegada das redes sociais, Spotify e tudo mais, hoje um Fiatinho 147 tem Spotify, o cara, né, não tem como, não tem como ver isso aí. Cara, toda semana você pode ter uma música nova, você pode lançar, é muito rápido, né? E quem não tiver no meio disso, quem não tiver com um videomaker bacana, quem não tiver com a produtora, quem não tiver as mães igual você tem, com um recurso pequeno, conseguir fazer o que tá fazendo, o cara vai sumir, né, cara? Ele vai sumir. Hoje em dia vai subir, porque o pessoal hoje em dia tá muito, eles consomem, que nem você falou, consomem muito rápido. A internet, que nem você vai num áudio, dependendo do áudio, se tiver 3 minutos, você põe no 2 já, né não? Ninguém tem paciência. Não tem antigamente paciência. você ia na biblioteca pra pesquisar, antigamente eu já sou daquela época que Na os Barça. livrinhos, comprava os livrinhos pra ver música. Hoje você tem na palma da mão a notícia, só fica desinformado quem quer. E que nem música é 10 segundos, 15 segundos. A pessoa escuta uma semana, 2 e 3 vezes, já enjoou. Você tem que se programar pra outra já, se você quiser ficar no mercado. É que nem repertório. Eu vi você falando numa entrevista, eu só não lembro qual foi. Os caras, tipo assim, tem música de 2 meses atrás, 1 mês, tem que sair do repertório. Sim. Tem que sair. Os moleques ficam, às vezes os meninos tocam comigo lá, falam assim, ixi, tirou de novo, mudou de novo, ixi, qual vai ser agora? Que repertório que é? Toda vez eles perguntam porque eu mudo. Eu sou de estar atualizado, tem sempre, porque eu presto atenção no público. Se eles não tiverem vindo, às vezes no meio do show, eu tô ali, assim, vou no microfone, comunicação, falo assim, mano, muda, bota pro modão, ó, vai pro axé, porque eu tenho que tocar de tudo. Tá acompanhando o que tá acontecendo, tem um buraco aqui, o espaço aqui já muda. O cara sai de casa pra curtir, ele quer alguma coisa diferente, ele pagou, ele passou o melhor perfume, comprou a roupa, se programou, pegou a cremosa pra dar uma volta, ele precisa curtir aquela noite, não pode flopar. Ele não pode chegar lá e falar assim, nossa, que sofrência, ou que trem ruim. Você tem que fazer alguma coisa, a noite tem que fazer uma diferença na vida do cara. E hoje em dia, cara, tá com essa, vamos dizer assim, você tem o Spotify. Você tá no Spotify, você vai criar lá a sua playlist. Às vezes você tá ouvindo a sua própria playlist, você pula a música. Você fala assim, não, essa aqui eu já ouvi, vamos pular outra. Ainda mais o que é dos outros que tá chegando, né? E fica nessa questão aí. Então,
hoje em dia não adianta. O André aqui, o pessoal, sempre quando o pessoal vem atrás, pô, eu queria gravar um DVD, queria gravar um trabalho, alguma coisa nesse sentido. Se você não tiver esse material hoje em dia, você vai sumir. Né? É que nem eles fazem o André, o pessoal do Filmix faz o pacote, pro cara se atualizar toda semana. Exatamente. Porque se ele ficar só com um projeto, depender só de um projeto, de um DVD, ele vai ficar. Não é assim que funciona. É por isso que eles tiveram a sacada, achei bacana. Toda semana eles fazem um projeto. Toda semana. E eu tenho que vir fazer. Entendeu? O terceiro já tá pintando. Vamos sair daqui com o terceiro. Não precisa ser o terceiro. Assim, né? Precisa ser o terceiro. Fazer só um projetinho. Fazer, né? Toda semana sortar umas 3, 4 músicas, pestear de. Vai que, né? É assim. É que, ó, vou dar um exemplo. É por isso que o pessoal do funk viraliza demais. Porque em menos de um mês o cara sorta mais de 100 faixas, mano. É ou não é, André? Bem impressionante. Qual é a probabilidade de um cara sertanejo que ele depende do DVD em um ano, 10 faixas, e o cara do funk que sorta mais de 100 em menos de um mês? Então, tá aí, tá explicado. Pega uma batida, isso pega um negócio. Show. É diferente. Ó, a Fabi tá mandando aqui o Noir 150, o pessoal tá concorrendo, daqui a pouquinho vai ter o sorteio da tatuagem. A Fabi é pé quente, hein? Ó, a Fabi, ela tá já participando com a gente aqui. A Camila, um abraço, meu primo, te amo. João Roberto e Camila aqui assistindo vocês. Beijo, João Roberto, Camila, amo vocês, viu? Brisa 82 tá aqui iluminado demais. A Lari também tá mandando um abraço aqui para todo mundo, mandando beijos. Quem mais? O Fred Fonseca, parabéns Wesley Matos, excelente. O Heitor é seu fã. Obrigado. A Ricelinha tá falando que ela ama o Barretão, né? Que é sensacional. Ela falou o seguinte, ó, isso mesmo, Barretos é terra de campeões, né? Em todos os sentidos. É verdade, viu? O Lucas também falando que lá é mágico, né? Um lugar mágico. Muito falando mágico. assim que o vídeo da caminhonete com a mulher no motel, ele falou que ele viu e é demais. A Lari tá aqui, ó, Brotinho Assanhadinho já é sucesso, né? E o pessoal tá mandando aquele salve aqui pra gente. Ó, lembrando que a galera que não se inscreveu ainda, se inscreva, deixa o like, gente. O like é muito importante, dá o joinha aí pra gente, tá bom? Aquele coraçãozinho sensacional pra galera poder estar acompanhando a gente. Pro YouTube ver que a gente tá entregando um conteúdo de qualidade aqui. Daqui a pouquinho, coloca aí no ar 150 pra você concorrer a uma tatuagem do Evandro Tatu. Gente, segue o homem aqui, porque, ó, é top, só entrevista top. Você pode ver todas as entrevistas dele aí, ó. Ó, o cara é inteligente, sabe aproveitar os convidados. Uma dupla melhor que a outra que tá passando por aqui. Pessoas empresárias, né? Você tá entrevistando também. Tem também, tem uma galerinha. Ó, tem uma galera pra te indicar também, viu? É boa. Tiflow mandou também um presente pra você aqui, entendeu? Oferecimento Tiflow. Nosso querido Luan mandou aí 2 camisetas. Olha, cada 10 minutos eu recebo presente. Você pode me chamar qual é o próximo, ok? A grande Tiflow. Falar nisso, aproveitar aqui, a Tiflow tá com desconto especial, galera. Você viu que a Black Friday terminou, mas agora tem presentão especial nesse final de ano pra você. Tem o cupom no ar 10, tá? Você tem 10% de desconto aí pra galera poder acompanhar. Vai na Tiflow do Shopping Guatemil, então você vai no @usetiflow aí, 2 becas bem bacanas aí pra você poder fazer os seus shows, seus vídeos e tudo mais, tá? Ed, deixa eu só enquanto você podia fazer a outra música lá? Bom. A placa, pra gente já poder... Essa moda aqui, essa aqui é a composição Gutierrez Rosa e minha. Eu falei assim, cara, estamos entrando nessa pegada do agro aí, queria uma coisa que representasse a galera, o cowboy, né? Essa galera aí que é rústica, que anda nos trajes. Cara, ele me escreveu a música, então ela praticamente pronta, eu mudei algumas coisinhas e coloquei melodia, então a gente entra na composição. Obrigado, Gutierrez, é pra você essa aí. O nome dessa aqui é Placa Preta. Essa aqui é a participação com o DJ Renatinho e Puta Fá. Aqui tá no acústico, galera, mas lá no... Vocês vão ver que tá o meu funkão. Só saio de casa nos trajes, sou cowboy de linhagem, comedor de poeira. Traiado do jeito que elas gostam, é a skin da roça, é daquela maneira. Fivelão na prata nunca sai da moda, as minas até choram no chapéu e bota. Te boto carregado na carroceria, é roseta nela de noite e de dia. A 4x4 já virou meu quarto, tira se te amassa, que é muita treta. Criado na roça, nascido no mato, sou modelo raro, tipo placa preta. A 4x4 já virou meu quarto, se te amassa, que é muita treta. Criado na roça, nascido no mato, sou modelo raro, tipo placa preta.
Essa é rara, hein? Ó, a galera depois corre lá no Instagram, tá bom? Do Wesley também, você já vai ter o link lá pra você ir pro YouTube dele. Não esqueça de se inscrever também lá, porque aí você vai acompanhar todo. Aí tem a música completa, tá? Tem o clipe, tem um monte de coisa bacana e a galera vai sentir também o batidão lá da galera. Wesley Matos Oficial no Instagram. Ó, o pessoal quer saber também aqui, com quem você já dividiu o palco aí dos Pica das Galáxias aí? Cara, eu já fui, que nem eu falei pra você, o Juliano César, eu tive o prazer. O Juliano César é uma simpatia, faz muito tempo, cara. João Neto Federico, fiz abertura pra ele já. Lucas Luco, na época. Michel Teló, tive o prazer de cantar com ele na minha cidade ali. E que nem eu falei pra você, eu tenho vontade de fazer a participação do Daniel, que eu sou fã demais da conta. Show de bola, hein? Mas é essa galera aí. E pra mim já tá bom demais, você tá doido. Ó, imagina você tá fazendo aqui na Filmix, a gente vai já fazer o seu terceiro DVD. E você tem ali a possibilidade de pegar 5 parcerias top, 5... Eita, vamos lá. Patrocínio do Noir ainda. Já pensou? Nossa, Deus abençoe. Vai ser bom demais. Amém. Ó, você tem ali 5 participações no seu show. A galera que realmente você curte, ou a galera que vai completar. Quem que você chamaria para poder ter tá. Isso tipo assim, depende do projeto, né? Tipo assim, quando você faz um projeto, você não pode chamar vamos supor, o Trio Parada Dura pra cantar um Daniel batidão, pra fazer o água. Entendeu? Mas vamos lá. Se eu fosse fazer um clássico mesmo, um negócio sertanejo, chegou um empresário, você vai fazer num sertanejo, eu chamaria Chitão de Chororó, Bruno Marrone, chamaria Leonardo, Daniel com certeza, e um Zezé de Camargo. Ixi, Bicho, aí já... não, será que dava? Será que estourava? Deus do céu, hein? Sai um, entra outro e o Nada. continua, não vira nada, não vai mudar nada, né, cara? Meu Deus do céu. Ó, o pessoal querendo saber também essa questão da composição, que muita gente fala que, pô, hoje em dia o cara tá lá no palco, ele tá fazendo, tem gente que realmente é só o tal do intérprete, mas tem aquele que compõe. Você tem essa veia muito ativa ainda? Você tá pensando em coisas novas todo dia, nessa nova fase agora? Já tem muita coisa rabiscada aí? Ó, eu vou ser sincero pra você. Eu já fui de compor mais. Aí eu dei uma parada e voltei agora. Me inspirou nessa pegada aí. Tem algumas coisas rabiscadas ali. Essa placa preta foi uma que me incentivou. Tem umas coisas rabiscadinhas ali que eu não pus em prática ainda, mas eu tava muito parado, viu, cara? Muito parado mesmo. Eu peguei muita música já pronta. Tipo assim, deixa eu explicar o porquê. Quando você não tá muito nativa, você tá mais preocupado com a performance, você quer um trem que vai dar resultado mesmo. Que nem você pega um DVD, que nem um segundo DVD, só pedrada. Já tava uma produção legal, já tava com o Filmix aqui. Então, aí como é que você pega e aposta numa música sua que, tipo assim, essa aqui é 50%. Você tem que catar uma que, tipo assim, porra, que puta de música boa. Sim. Entendeu? Aquele negócio. Não é aquele negócio de não acreditar na sua música. É que você não pode errar. A margem de erro tem que ser pouca. Então, por isso que eu nunca peguei. A única que eu coloquei, eu gravei no meu primeiro projeto lá atrás, umas 2 minhas só. E o resto foi tudo comprado de compositores. E essa agora que eu gravei. Voltei agora. Talvez seja, né? Até a Bianca tinha mandado aqui. Nossa, por onde andava o Wesley? Eu só via ele nas redes sociais, né? Queria saber mais sobre a agenda de shows e tudo mais. A gente vai estar falando aqui porque se não tava, agora tá e voltou com tudo. Não. Agora já é. Mas é que não é tipo assim, eu parei de postar agenda porque eu fiquei muito no criador de conteúdo. Sim. E a agenda que eu fazia, eu postava agenda quando é carnaval, quando é na praça da cidade, quando é alguma casa noturna assim pra cá. E o resto eu não tenho costume de postar mais. Mas eu sempre falo no Stories, eu vou estar fazendo festa particular mesmo, às vezes nem posto. Tem que nem final de ano agora, confraternização, tenho quinta-feira, tem vários compromissos, só que é muito fechado, não é aberto. Entendeu? Que nem carnaval, que nem praça, assim. Aí eu posso quando é assim. Fazer, né? Mas gente, só acompanhar no Stories lá que você vai ver tudo, viu? Mandar um abraço aqui pro nosso querido Maurício, galera da Azevedo Contabilidade, enquanto o Wes dá um golinho aqui pra gente. Agradecer, obrigado aí pela parceria, Azevedo junto com a gente também durante todo esse ano, essa temporada aqui. Muito obrigado de coração, toda a galera da Azevedo que faz aí a contabilidade do Noir. A Barone Transportes, cara. A Barone, você sabe que é aquela transportadora com a logística ideal pra sua empresa. A Barone tem tudo aquilo que você precisa, os fretes que vêm pra São Paulo, tudo
tudo com seguro, vale muito a pena, tá? Deixa eu falar também aqui da Concreto Prime, que é nosso grande parceiro, mandar um abraço ao Matheus. Matheus, aquele abraço pra você, cara. Concreto usinado para todos os tipos de obra, residenciais, comerciais, industriais, todas, né, com aplicação de fundação, baldrame, laje, tudo isso você encontra. Cara, é uma história de mais de 40 anos que tem aí junto com a Sopostes, né, que tá junto com a gente também. Então, mandar um abraço ao Matheus, obrigado pela parceria, cara, que é sensacional, é fundamental aqui pro sucesso do nosso podcast, tá bom? Mandar um abraço também aqui pro pessoal que tá acompanhando a gente do Empório Esotérico, tá? Que é aquela sua casa de fé, entendeu? O Shopping da Fé. Para você que está acompanhando aqui o nosso episódio, você viu também que mandar um beijão para Bianca, a Bianca que tem junto com o Empório Esotérico, tem também o Empório do Tabaco, tá junto com a gente também com a Fofura. É muito legal, cara, porque é uma empresária que tem aí um carinho e tá dando uma força muito grande também para outros empresários. Então eu queria agradecer hoje, como eu falei, é um episódio diferente, a gente tá dando um agradecimento especial a todos os nossos parceiros. Então muito obrigado. Estamos falando aqui da loja mais completa da região, que é o Shopping da Fé, que é o nosso Empório Esotérico. Daqui a pouquinho o Wesley vai receber também aqui um kit da farofa da Nega. Tá Nega, obrigado. São 5 sabores, tá? Tem tradicional, limão, tem de banana, tem caipira e tem apimentado ali, a picante, que é sensacional. farofadanega.com.br, @farofa da Nega, agora pela Shopee, também pelo Mercado Livre, tá expandindo. Essa semana o negócio foi sensacional, vale muito a pena. Um beijão aí pra Márcia e também pro nosso querido o Vander. Falar da Prime LED, você já deve ter visto os nossos LEDs espalhados por toda a cidade. Para você que quer que a sua marca seja realmente exposta, né? E você vire assim, você sabe que quem não aparece não é vendido, porque não é comprado, e a sua marca tem que estar sempre em evidência. Com a Prime LED, com menos de R$15 por dia, você já tem a sua marca exposta nos principais pontos aqui de São José do Rio Preto. Agradecer ao iSteak. Cara, o iSteak é aquele... São mais de 22 mil pessoas atendidas nos eventos que eles fazem, aquele churrasco afetivo, com saborzinho mineiro. O Rafa é sensacional. Próxima segunda-feira, o nosso convidado aqui, pela segunda vez, vai estar participando aqui e tá numa fase também, incrível, tá? Tá viajando aí o Brasil inteiro, levando aquele churrasco com sabor afetivo, vale muito a pena. Tem um restaurante, sexta, sábado e domingo, sempre com música ao vivo também. O Evandro Tatu, nosso grande parceiro, daqui a pouquinho vamos estar fazendo esse sorteio especial aqui. Obrigado, Evandro, a Líder FM 98.3, de segunda a sexta, estamos por lá das 17 às 20 horas, comandando aí pelo site, pelo aplicativo, Alex e tudo mais que você está acompanhando. E agradecer também aí ao Rogério Simão, nosso arte finalista, nosso grande parceiro por aqui, e todas as empresas que já passaram nesses 3 anos no ar. Chegamos hoje ao episódio 150, na verdade são mais de 150 episódios, tivemos vários episódios extras, sempre com convidados especiais, com qualidade, então por isso que a gente sempre pede muito para que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixa aquele like especial aqui. Bom, o Wes já tá com o violão aqui na mão. O pessoal tá querendo saber aqui, ó, a gente tá falando muito aqui sobre o novo DVD, alguma coisa nesse sentido e tal, mas você já tá pensando em coisas novas aí, né? Na verdade eu gravei, né? Gravei 2 clipes. Sim. E ainda não tô no projeto ainda, por enquanto, né? A gente... Sabe aquelas leis tipo, de incentivo? Sim. Tentando alguma coisa assim desse tipo para poder fazer um outro projeto igual o primeiro e o segundo. Aí, enquanto isso, a gente vai fazendo as músicas que nem eu fiz. Eu gravei agora o último, foi essa que eu cantei, Placa Preta. E a outra chama Botei Sentimento, participação com o DJ Melo. Ficou boa também, inclusive um abraço pro DJ Melo aí, um abraço também pro Itamar, Top Produções aí, top demais. Quinta-feira estaremos lá em Catanduva, num evento, 10 anos de carreira do meu parceiro DJ Kevin. Tamo junto, meu irmão, vai ser incrível, viu? Ó, temos aqui a Sandra tá perguntando pra você assim, o que você escuta quando ninguém tá vendo? Tem algum ritmo que ninguém fala assim, poxa, mas será o Wesley ouve essa música? Ele escuta esse som? Cara, eu tenho que ser eclético, e tocar bastante coisa. Inclusive tem uma música que a Tânia, minha esposa, gosta demais, que é uma dupla do Danilo e Davi, acho que é. Danilo e Davi. Vou cantar um pedacinho aqui. Essa é pra você, Tânia. Quando a gente tá lá em casa, ela gosta dessas músicas, assim, ó. Às vezes tem lugar que não dá pra você cantar um tipo de música assim, né? Muito parado, romântico. Ô delegado, aqui vem esse caso. Eu sei que quem bate na traseira sempre tá errado, mas escuta meu lado, se você ama ou já foi amado, com certeza é você inocentado. O amor da minha vida me largou, agora ela tá desfilando com outro.
jogou na cara que superou, e eu procurando o motivo do gol. Esse trânsito parado, assumo que me distraí. Ela postou foto nova com alguém. Quando vi partir, desci do carro pra ver o estrago. Muito estressado, recém-largado. Mas o fumo da noite não foi a batida, só vai escutando. Do nada desce minha ex e o cara que ela tá pegando. Delegado, passe o pano. Que é isso, hein? Meu irmão, a gente tá chegando no final aqui. Antes, porém, entretanto, contudo, né? Deixa eu falar aqui que a galera que tava participando aqui do chat, o pessoal que deixou aqui pra gente também os nomes. O nosso querido Renan Buca, ele tá levando aqui um corte de cabelo e barba lá da St. James Barber Shop, Parabéns, tá bom? Renazão. Depois a gente vai entrar em contato com você aí pra galera poder estar acompanhando. Também temos aqui a Selma. A Selma mandou aqui no chat, tá? Ela tinha mandado aqui pra gente. Vai receber aí um kit também da cor da pele, que é sensacional. Depois a gente vai entrar aqui, tá só o arroba dela aqui junto com a gente, depois a gente entra aqui. A Fabi tá faturando aqui, então, a tatuagem. Tô falando pra você, beleza? que ele é pé quente. Fabi, parabéns, depois a gente entra em contato, depois manda um direct pra mim, pra gente combinar certinho, tá? Pra você entrar em Vai contato com tatuar o o Aquaman. o Aquaman, vamos ver se vai tatuar. Depois entra lá no arroba no ar com a Milton, manda um direct lá pra gente poder entrar em contato aqui, tá bom? E mandar um salve também pra todo mundo que mandou aquele alôzinho pra gente aqui, o pessoal que participou do chat, obrigado de coração, que, pô, nem tenho o que falar, essa semana a gente tava... a gente tá fazendo um vídeo bem legal aí pra poder contar um pouquinho sobre a história aqui, e vai passando um filme, né, cara? Quando a gente começou, vinha de um outro projeto, não sabia se ia dar certo, e já estamos há 3 anos aqui, o André suportando a gente, aguentando as pressão, demora 60 dias pra gente poder pagar ele, mas a gente consegue organizar aí pra poder fazer, e vai dando aquele... Não é que é o de repente, né? Mas agora começou a ter uns números aí, cara, que a gente não tinha e que a gente viu. Cara, constância, resiliência, você sabe muito bem disso, você tem noção disso e você tá de parabéns, cara. Tá de E, parabéns. cara, e eu queria, fazer um agradecimento especial, então, a todos os parceiros, patrocinadores, a Filmix, a Camila, que não tá podendo vir muito por conta do trabalho dela também, todos vocês que nos seguem, todos vocês que estão inscritos no canal, que acompanham, que compartilham. Tem a nossa querida Ricelinha, a Ricela participa praticamente toda segunda-feira, obrigado de coração. E, cara, agradecer demais a sua generosidade. O cara tá vamos dizer assim, estourado aí nas redes sociais, tudo mais. E a gente conhece muito sobre a sua história, acompanhando isso, tudo isso, cara, é merecedor demais. E a gente só vê coisas boas, então que Deus possa continuar pavimentando essa estrada da sua vida, principalmente com muita saúde, sabedoria, cada vez mais sucesso para você, sua família, toda a galera que te acompanha, e que a gente ainda vai ver milhões e milhões de views aí explodindo, e muita coisa legal, com música, com vídeos, com a sua cara, com o seu rosto, e, você merece bacana, merece muito, você é um cara muito bacana. Que Deus te abençoe muito, cara, de verdade mesmo, por estar aqui hoje, acompanhando a gente nesse episódio 150. Assim seja, irmão, igualmente na sua vida. Todos os seus meninos que trabalham com você, André, a Mary, que acreditou no seu talento aí, que você é um cara que dispensa comentários. Cara, ninguém cresce grandão, você tem que plantar todo dia para depois colher. E se a gente fechar o olho e trabalhar, uma hora acontece. O sucesso é isso, consequência daquilo que você vem plantando. Agradecer mais uma vez pelo convite. Desculpa a demora pra gente, né? Não, mas vem na hora certa. Vem na hora certa, né? Deus abençoe na hora certa. Cara, é aquele negócio, joga pro universo, que tudo dá certo. Aconteça no momento certo as coisas. Eu tô focado na minha carreira aí, nos conteúdos. E agradeço cada pessoa que tá na torcida aí, desde o Barretão, desde antes de ser Barretão, desde agora, ou me acompanha por causa dos conteúdos, ou me acompanha por causa da música. Eu sou um cara que leve, tento ver a vida de outra forma, tento colocar tudo que eu vou fazer na minha vida positivo, que já deu certo. Eu sei onde que eu vou chegar. Só que, infelizmente, tem pessoas que não sabem ainda. Então, eu tento pôr o pé no chão, respirar, para poder lidar com situações assim.
a vontade da gente e que seja feita a vontade de Deus, não é a vontade da gente, né? Obrigado pelo convite aí. Tamo junto. E parabéns, viu, pros 150, que se venha mais, ó, 300, Amém, 400. amém. Ó, não esqueça depois de ir lá, ó, @Wesley Matos Oficial, tá? Não esqueça de seguir, já aproveita lá, tem o link lá na bio, você já vai ser direcionado também para o YouTube. Não esqueça de se inscrever também, deixar os likes, acompanhar os vídeos, os clipes, tá muito bacana. E as músicas que você ouviu aqui nesse formato acústico, lá você vai ter a música original com tudo que você gosta, todos os instrumentos, batidas e tudo mais, beleza? Lembrando que na próxima segunda-feira, Rafael da Y-Steak com a gente por aqui também. Depois tem a Nilessa Taif, depois a gente vai trazer aqui o Theo, cara. O Theo é da dupla Theo e Luan, né? Que faz parte agora, Um Peregrino. Ele tá fazendo um trabalho muito bacana. Top, hein? E ainda tem também, a gente vai trazer a galera de Paulo de Faria para poder fechar aqui o ano de 2025. A gente vai estar, vamos dizer, o retorno, né, André? Vamos falar assim, o retorno. A volta quem não foi? O Walter e Renan, o retorno dos caras, que inclusive o André vai estar lá em janeiro fazendo uma live muito bacana dos meninos, e provavelmente teremos aí, se a agenda da Maria nos ajudar, porque é uma agenda muito, né, tal, nós vamos estar fazendo talvez 1 ou 2 episódios extras aí, beleza? Aí, Vamos organizando isso aqui. Meu irmão, bom retorno, um abraço para toda a galera aí que acompanhou a gente. Se quiser fechar com uma moda aqui, fica à vontade, aquela que toca o seu coração, aquela que você gosta, aquela que a gente não tocou aqui hoje, e próxima segunda-feira estamos de volta aqui no Ar. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu, perdido em pensamento sobre meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, os giló dessa vida comprida a sol. Sou um caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escuro e fundo o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida, que ilumina mina escuro e fundo o trem da minha vida. Show! Wesley Matos aqui, gente. Valeu, obrigado, Deus abençoe. Até a próxima segunda. Tchau, tchau.